ontem. Irvine, portanto, abrindo a terceira fila na quinta posição. A sexta posição. Fechando a terceira fila, você vai vendo aí, é Mika Hakkinen com a outra McLaren, a McLaren que volta a ocupar as posições à frente do grid. Hakkinen virou 1:31.971. Vamos na sequência do grid, já temos os 6 primeiros. Vamos para a quarta fila, a sétima posição no grid largada. Chega a ser até uma surpresa. O desempenho da Sauber, aí está Johnny Herbert, marcou 1:32.287. Aí está Herbert, vai com o número 16 esse ano. Você vai tomando aí contato com os carros, com os capacetes dos pilotos, com os números. Herbert abrindo, portanto, a quarta fila. Ao lado de Herbert, na quarta fila, está Jean Lézy com a Benetton. A Benetton de número 7. Ele marcou 1:32.593. Aí está Jean Lézy com a primeira Benetton apenas na oitava posição. Vai aparecer o nono colocado, a nova equipe, o Prost Racing Team, a equipe de Alain Prost. No tetracampeão Alain Prost, aí está Olivier Panis com o número 14. A antiga Ligier, que agora se chama Prost Racing Team, comprada por Alain Prost. Aí você vai vendo Olivier Panis. Autorização para que os motores sejam acionados. Já já nós vamos para a volta de apresentação e de aquecimento de pneus. Fomos até Panis na nona posição. A 10ª posição é de Gerhard Berger com a outra Benetton. A 11ª posição de Rubens Barrichello. Houve muita alegria, muito contentamento, muita vibração por parte de Jack Stewart e sua equipe na estreia da equipe. Rubinho na 11ª posição. O Ralf Schumacher, irmão de Schumacher, é o 12º. O 13º é Larini com a outra Sauber. O 14º Fisichella com a outra Jordan. 15º Katayama com Minardi. 16º Nakano com o outro carro da Prost Racing Team. 17º é o Trulli, o italiano Trulli com a outra Minardi. 18º Mika Salo com a Tyrrell. 19º Magnussen com o carro Stewart, companheiro de Rubinho. 20º Damon Hill com a Arrows. 21º Verstappen com a outra Tyrrell. E 22º Pedro Paulo Diniz com a Arrows. Aí vem eles e você vai identificar também o circuito. São 5.269 metros no Albert Park, muito bonito no centro da cidade de Melbourne. Um parque bem no centro da cidade, muito bonito, uma das mais belas pistas da Fórmula 1. Uma pista de alta, sem muitas dificuldades, mas que não tem muito grip, que não tem muita aderência. Mas é uma pista com vários pontos de ultrapassagem. E aí você vai tendo o desenho da pista. A pista de Melbourne, dada aqui oficialmente como 5.302 metros, por um total de 305 quilômetros e mais 602 metros em 58 voltas. O favorito é Jacques Villeneuve. Hoje no warm-up ele confirmou. O warm-up é aquele treino pela manhã, 4 horas antes da corrida de meia hora, quando os pilotos checam. E aí nós temos já um problema com o Damon Hill. Damon Hill na volta de apresentação vai parando ali. Vai parando a sua Arrows. Damon Hill que largava na 20ª posição. Carro novo, ele tem uma série de problemas. O Pedro Paulo Diniz dizia que hoje melhorou porque estava conseguindo engatar todas as marchas do seu câmbio. E o Damon Hill na volta de apresentação vai parando aí, não participa da prova. O campeão mundial de 96, Damon Hill. Vai ficando fora o Damon Hill aí na volta de apresentação. Eu dizia no warm-up, o treino hoje pela manhã. Outra vez o domínio das Williams. Jacques Villeneuve fez 1:31.2, Frentzen fez 1:31.3, andou mais próximo. Herbert confirmou a boa fase da Sauber em terceiro, Panis foi o quarto. Dos brasileiros, Rubens Barrichello foi o 12º e Pedro Paulo Diniz o 17º. E aí Damon Hill que vai ficar fora da prova. Na volta de apresentação, a TV australiana mostra aí o drama do campeão mundial de 96. Ontem ele já viveu um drama para conseguir colocar o seu carro no grid, no limite de tempo, no finalzinho. O Pedro Paulo Diniz, inclusive, ficou a 3 décimos, mas a equipe entrou com um recurso porque foi um problema mecânico. E esse regulamento é feito para que os carros que não têm capacidade de acompanhar o ritmo da corrida não formem no grid. Não era o caso da Arrows de Pedro Paulo Diniz, muito menos do Diniz. Ele foi autorizado a largar e só uma Arrows, só de Pedro Paulo Diniz, porque Damon Hill já fica fora. São 21 os carros para a largada. Eles vêm se aproximando aí da posição definitiva no grid. Já já você vai viver as primeiras emoções da Fórmula 1. Em 97, aquele carro amarelo que você via ali de Ralf Schumacher, o irmão de Michael Schumacher. Villeneuve vai tomando a posição do pole por dentro. Aí você vai vindo com o Alesi. Alesi que vai largar na 8ª posição. Coloca ali o seu carro. Vai chegando ali o Alesi. Portanto, por dentro o Villeneuve.
Por dentro, o Frentzen, por fora, o Villeneuve. Ali mais à frente, as duas Williams à frente, vão chegando todos os carros. Quando o último chegar, passa a bandeira verde lá ao fundo, autorizando o procedimento de largada. As luzes vermelhas vão se acendendo e quando elas apagarem, nós vamos para a largada do Grande Prêmio da Austrália. As primeiras emoções da Fórmula 1 em 1997, aqui já à tarde de domingo, você na virada do sábado para o domingo, horário do Brasil. 1, 2, 3, 4, vamos para a largada, vai começar a Fórmula 1, 5, vamos ver quem pula na frente, largada autorizada, Villeneuve tenta, vai ficando, Frentzen vai tomando a ponta, Frentzen pula em primeiro, Villeneuve é o segundo, Schumacher briga por ali, Johnny Herbert vem por fora, Irvine vem por dentro, para tentar a segunda posição, tocou no Herbert, ficou Herbert fora, se aproveita Coulthard, assumindo na segunda posição, e aí você vai vendo Jacques Villeneuve fora, Jacques Villeneuve fora junto com o Johnny Herbert. Quem armou a lambança foi Irvine. Quem armou a lambança foi Irvine, que vem fritando os pneus por dentro. Não teve apoio, abriu e espalhou. Frentzen, Coulthard. E o Irvine seguiu. Aí você vê Frentzen em primeiro. Já na largada ficando Jacques Villeneuve, o grande favorito da prova e do ano. Depois vem Alesi. Depois vem Berger pulando ali na frente e se aproveitando. Pedro Paulo Diniz tentando a ultrapassagem ali atrás de Rubinho, largou no bolo. Aí Frentzen, ele vem na primeira volta em primeiro e já abrindo boa vantagem para Coulthard na segunda posição. Aí por dentro do carro, olha só o Irvine o que faz. Olha só o Irvine o que faz. O Villeneuve também largou mal, hein? O Villeneuve largou mal, o Frentzen pulou na frente. Por isso é que o Villeneuve ficou ali como alvo da tentativa do Irvine por dentro de assumir a segunda posição. Vai terminando a corrida para Villeneuve e o Frentzen, Hans-Harald Frentzen, estreando na Williams, vai pulando na frente, tem caminho aberto agora para partir para tentar a sua primeira vitória logo na sua estreia. Ele completa a primeira volta de um total de 58 voltas. Você viu o Irvine, ele vem para completar a volta agora. Vai passar o Frentzen. Repare que a McLaren vem atrás e a Ferrari logo na sequência. Frentzen é o primeiro. E você vê aí, o homem que arrumou a confusão inteira, o Irvine, quando ele veio por dentro forçando e tocou. Aí o Frentzen, Barrichello, com isso aproveita para pular para a 8ª posição. E aí segue firme o Frentzen. Coulthard na segunda posição. Aí o David Coulthard com o número 10. O Schumacher vem em terceiro. E você está vendo aí o Irvine. Ele furou o pneu dianteiro esquerdo. Quando ele freou, bateu, ele ainda conseguiu seguir. Tirou 2 da prova. Armou aquela lambança e depois acaba ficando fora. Com o dianteiro esquerdo furado ali. Você vê o pneu dianteiro esquerdo do Irvine furado. Vamos na segunda volta. Aí o Coulthard. Schumacher na terceira posição, era tudo que ele queria, se recuperando e não tendo o Villeneuve na prova. Coulthard no segundo colocado. A Jordan ficando fora da prova, o Ralf Schumacher na sua prova de estreia, também não tem sorte na sua prova de estreia. Logo no final da primeira volta vai ficando fora o Schumacher, aquilo que o Rubinho dizia. Uma prova com tendência de muitas quebras. E ele vai tocar no cuidado para tentar chegar até nos pontos. O que seria uma façanha excepcional na corrida de estreia da Stewart, da nova equipe de Jack Stewart. Frentzen completa a segunda volta. Aí vem ele na primeira posição. E fica apenas no nosso visual com Coulthard em segundo, com Schumacher em terceiro. Porque o computador que controla a corrida pifou geral. Parou geral e não existe nada. Nenhuma informação a respeito do posicionamento. Você vai vendo o Frentzen aí à frente com o Coulthard em segundo, com o Schumacher na terceira posição, Rubens Barrichello em 8º. Aproveitando do problema com o Irvine, com o Villeneuve e com o Johnny Herbert, ele que largava na 11ª posição, assume a 8ª posição. Reginaldo Leme já começa estranho o Grande Prêmio da Austrália, consequentemente a temporada de 97, o favorito Villeneuve ficando fora e o Irvine arrumando uma lambança logo na largada.
Boa noite, amigo da Globo. Começa bem, porque confusão é sempre muito bom quando se cria uma expectativa em torno de um favorito e ele está fora da corrida logo no começo, que é o caso do Villeneuve. Claro que ele não foi culpado, embora ele não tenha largado bem também. Mas, assim como o computador deu uma pane aqui no computador, deu uma pane, o que é normal, deu uma pane também na cabeça do Irvine logo na largada, na primeira curva da temporada de 97. E aí ele acabou tirando o Hamilton, acabou tirando o Villeneuve, e a corrida fica boa para o Frentzen, mas de qualquer forma fica boa para todo mundo. Que há o equilíbrio que se viu nos treinos. Por exemplo, esse carro da McLaren e Mercedes andando muito bem. O Schumacher, que está na corrida, que não largou bem, mas que vem muito bem. O Ralf Schumacher, outro também que aí com todo... Olha o acidente do Magnussen. Não é o Magnussen. Aí é Tyrrell. A Tyrrell já voando ali, passando reto. Nós temos essa altura o computador parado, mas no visual aqui a gente informa para você que Frentzen é o primeiro, Coulter é o segundo, Schumacher é o terceiro, Hakkinen é o quarto. Lá, olha, passando reto a Tyrrell, Alesi é o quinto, Berger é o sexto e Olivier Panis é o sétimo colocado. São os 7 primeiros colocados depois desta terceira volta. Rubinho vem na 10ª posição, o Magnussen, seu companheiro, vem em 11º. Portanto, Frentzen, Coulter, que você vê aí, Schumacher, Hakkinen é o quarto contra a McLaren, em quinto Alesi, em sexto Berger e em sétimo Panis. Quero ver como é que a direção de prova vai fazer daqui para frente, porque está tudo parado. Todo o controle da corrida, todas as páginas do computador estão paradas. Agora é o Shinji Nakano, o japonês da Ligier, agora chamada Prost Grand Prix, que sai da pista. Você vê que a corrida começa num ritmo bastante forte. E o fato do Frentzen estar na frente, ele que tem o melhor carro, mas que não está ainda muito adaptado à equipe, dá um equilíbrio à prova, dá a chance, é uma corrida totalmente aberta, dá chance de vitória a qualquer um daqueles que estão lutando ali. É curioso, Reginaldo, que os 3 que ficaram no pódio do ano passado ficaram fora da corrida praticamente na segunda volta, né? O Villeneuve foi segundo, o Hill, que tinha sido o vencedor, bicampeão aqui na Austrália, e o terceiro colocado, que tinha sido o Eddie Irvine. Aí você vai vendo o Frentzen na primeira posição, você já viu que Schumacher bota a pressão para cima de David Coulter. Vem para completar a 4ª volta, Hans-Harald Frentzen. Coulter é o segundo, Schumacher é o terceiro, um pouco mais atrás, Mika Hakkinen na 4ª posição, as McLaren chegando, uma em segundo e outra em quarto. A 5ª posição é de Alesi, o sexto é Berger, se recupera, porque Berger largou na 10ª posição. A 7ª colocação é de Olivier Panis. Vamos para 4 de 58 voltas. Aí de carona no carro de Frentzen. Aí está Frentzen, o primeiro colocado depois de 4 voltas. Ele vai sempre abrindo em relação a Coulter, que já recebe a pressão de Schumacher. Aí a câmera on-board, a câmera colocada no carro de Hans-Harald Frentzen. Jacques Villeneuve, o grande favorito da prova, ficou fora logo da largada. Ele foi tocado por Herbert, que foi tocado por Irvine. Completa a 4ª volta, Frentzen. Vamos tentar pegar aqui a diferença. O Reginaldo vai no cronômetro, no manual. Voltamos no tempo na Fórmula 1. Estamos 15 anos atrás. No manual, tirando a diferença para Coulter, que é o segundo, já abrindo 9,34. Frentzen abre 9,34 para Coulter, que é o segundo. Schumacher vem botando pressão na 3ª posição. Hakkinen é o 4º, Alesi o 5º, Berger o 6º. Olivier Panis é o 7º colocado. Aí o Frentzen está abrindo. Na volta anterior ele passou acima dos 9 segundos. Vamos ver se ele passa acima dos 10. Ele já completou 5 voltas. Estamos na volta de número 6, no total de 58 voltas. As equipes devem estar alucinadas, malucas, lá sem ter como acompanhar a evolução dos tempos, o tempo de cada carro, a diferença entre cada um. E aí segue Frentzen. Vai com ele a TV australiana. Na próxima vez que eles passarem, nós vamos marcar aqui a posição de Rubens Barrichello e a posição de Pedro Paulo Diniz para você. Quando eles passarem aqui à nossa frente, nós estamos exatamente na linha de chegada. Veja aí o Coulter e a perseguição de Schumacher. Schumacher tentando tirar a diferença em relação a Coulter. É a McLaren voltando a seus melhores dias, a McLaren motor Mercedes.
A McLaren vem toda prateada, um visual belíssimo, lembrando as flechas prateadas das Mercedes do tempo de Fangio, pelo menos na pintura, pelo menos no design. E sonhando com dias melhores. Aí vem o Coulthard para completar também a volta de número 6, já completada por Frentzen. Vai passando o Coulthard para completar a volta de número 6. Aí a câmera por cima mostrando para você a largada. Olha o Irvine como vai lá dentro. O Villeneuve largou mal. Lá vem o Irvine, lá vem o Irvine. Agora ele vem por onde? Ele vai para cima do Villeneuve, que vai para cima do Johnny Herbert. Villeneuve e Herbert ficam fora. Os dois parados por aqui. O Irvine ainda vai seguir, mas depois ele teve o seu pneu dianteiro esquerdo furado. E com isso teve que abandonar a prova. Aí está David Coulthard. O Mika Häkkinen, companheiro do Coulthard, vem logo atrás do Schumacher na 4ª posição. Frentzen é o primeiro, Coulthard é o segundo, Schumacher é o terceiro, Häkkinen é o quarto, Alesi o quinto, Berger o sexto, Panis é o sétimo, Larini é o oitavo, Rubens Barrichello vem na 9ª posição, Pedro Paulo Diniz é o 16º colocado. Schumacher, o Ralf Schumacher, o Verstappen já estão fora da prova. São 16 carros na prova dos 22 que largaram. Porque Damon Hill ficou na volta de apresentação. Depois, na primeira batida, nós tivemos problemas com o Irvine, com o Johnny Herbert e com o Villeneuve. Depois quebrou o Ralf Schumacher e passou voando lotado o Verstappen. 6 carros estão fora, 16 carros permanecem na prova. Com 6 voltas completadas, num total de 58 voltas no Grande Prêmio da Austrália. Aí vem Frentzen para completar a volta de número 7. Frentzen passa, completando a volta em 1:32.560. Ele já tem mais de 10 segundos de vantagem para Coulthard, que é o segundo colocado. Só agora passa Coulthard e Schumacher passa coladinho atrás dele. O Coulthard virou em 1:34.023. O Schumacher virou 1:34.249. Depois de 7 voltas, volta a funcionar o sistema de computação em Melbourne. E aí a Fórmula 1 volta aos seus tempos normais e tempos modernos. Mas pelo menos foi divertido voltar no tempo, Reginaldo. É, duro tirar a diferença entre os pilotos aqui na mão, coisa que nem mesmo a cronometragem, isso 20 anos atrás se fazia a Fórmula 1, mas agora tudo normalizado e o Frentzen virando muito mais rápido que os outros, porque o ritmo do Frentzen, o que ele quer é isso, né? Ele quer despachar os outros para fazer então a sua corrida normal, agora que não tem o Villeneuve, que seria o seu grande rival, não tem o Villeneuve na pista, então ele quer fazer o seu plano de pit stop e uma corrida normal. Ele vira 1:32.5. O Coulthard 34, o Schumacher 34.2. Aí você tem Frentzen em primeiro, Coulthard em segundo, Schumacher em terceiro, Häkkinen em quarto, Alesi em quinto, Berger em sexto, são os 6 primeiros colocados. Uma Williams, depois uma McLaren, depois uma Ferrari, outra McLaren, e aí 2 Benetton. Você vai vendo o Coulthard, esse é o segundo colocado, atrás dele vem o Schumacher, já apareceu ali, já pintou na tela, já pintou no vídeo o Schumacher, que é o terceiro colocado. Rubens Barrichello está 2.1 atrás de Nicola Larini, que é o 8º colocado. E ele tem uma vantagem de menos de 1 segundo para Fisichella, que corre com a Jordan, que era o antigo carro de Rubinho, que vem na 10ª posição. Pedro Paulo Diniz vem 8 segundos atrás de Nakano, da Prost Racing Team, que é o 15º colocado. 8 voltas completadas, eles já abrem a volta de número 9. Nenhuma alteração nas 7 primeiras posições. Até Olivier Panis. Agora passa o Larini, que é o 8º, e você vai vendo aí o pega de David Coulthard e Michael Schumacher. O Schumacher tirou 2 décimos de segundo da diferença e o Rubinho também apertou o Larini, a diferença agora é de 2 cravados. O Larini corre pela Sauber, o Larini um piloto experiente, que foi piloto da Ferrari, já fez pódio pela Ferrari, ele era piloto reserva, mas correu substituindo o Alesi, inclusive em San Marino, e o Larini hoje corre de Sauber, que utiliza motor Ferrari, quer dizer, um carro que anda bastante. Vamos na 9ª volta de um total de 58 no Grande Prêmio da Austrália. Globo e você, tudo a ver. Electrolux, líder mundial em eletrodomésticos. Aí você vai vendo o Coulthard tentando abrir, tentando fugir um pouquinho daquela variante rápida ali no circuito de Melbourne. A redução de marchas, uma curva fechada à direita, uma das poucas curvas fechadas no circuito de Albert Park, no centro da cidade de Melbourne. Há uma expectativa muito grande quanto ao número de paradas e em que volta os carros vão parar, porque volta a existir uma briga de pneus
que há muito tempo não existia na Fórmula 1. Alguns carros com pneu Bridgestone, como é o caso do carro de Rubens Barrichello e também de Pedro Paulo Diniz, pneus que são mais constantes. O Goodyear se desgasta com mais velocidade, mais rapidamente. E agora, os pilotos têm apenas dois tipos de pneus, um composto mais duro e um composto mais mole. E eles têm que escolher antes qual é o composto, qual é o tipo de pneus que vão usar e depois não podem mudar. E aí parece que a Ferrari vem diferente em relação aos outros que estão com o pneu Goodyear. E o Schumacher pode estar armando alguma, Reginaldo. Foi uma opção do Schumacher, uma opção da Ferrari, porque o Irvine também estava do mesmo jeito. É o único carro a andar com o pneu mais duro. Quer dizer, eventualmente ele pode até fazer uma parada só, enquanto os outros terão que fazer duas. Mas acontece que a temperatura também caiu bastante em relação aos treinos de sexta e de sábado. Quer dizer, um pouco mais frio, a pista um pouco mais fria, a temperatura do asfalto mais fria. Isso tudo pode ajudar o rendimento dos pilotos. Temperatura externa no momento é 18 graus. E a temperatura da pista, 23 graus. O show é nos boxes. O Damon Hill já voltou, o Jacques Villeneuve e o Johnny Herbert também voltaram. Em relação ao Villeneuve e Johnny Herbert, os dois realmente falando cobras e lagartas do Irvine, principalmente o Johnny Herbert lamentando já que estava em quinto. E o Damon Hill falou que foi um problema no sensor do acelerador que realmente deixou ele fora da prova antes mesmo dela começar. São problemas de carros novos, de carros que vêm para a sua primeira participação em uma pista. Mesmo que o motor possa resistir, você tem problemas exatamente nessa parte eletrônica, no problema dos carros, no câmbio. São muitos componentes. Daqui a pouco eu vou pedir aqui o auxílio do nosso Rossetti, que ficou fora da prova, infelizmente, porque a Lola ainda não tem condições, eles não tiveram como treinar e não acabaram não marcando o tempo para participar do Grande Prêmio aqui na Austrália, mas daqui a pouquinho ele vai explicar para nós quais são esses problemas mais normais de um carro novo. O caso do Damon Hill, o sensor que não funcionou para não fazer, então, funcionar o sistema de aceleração do carro, ele acabou ficando na volta de apresentação. É disso que o Rubinho tem medo também, é disso que o Pedro Paulo Diniz tem medo, porque são também carros novos. A Ferrari de Schumacher, que você vai vendo aí, a McLaren de Coulthard que está ali à frente, mais à frente o Frentzen na ponta com a Williams. Esses carros são equipes grandes, que tiveram seus carros prontos muito antes, vieram de carros já ou razoáveis ou bons na temporada anterior, tiveram muito tempo para treinar, então tem minimizado esse risco desses pequenos problemas nos vários componentes de cada carro, que acabam às vezes obrigando um piloto campeão do mundo como o Damon Hill a sequer chegar a formar no grid. Fica na volta de apresentação, na volta de aquecimento de pneus. 10 voltas completadas, sempre frente à frente, já 15 segundos, ponto 8 na frente de Coulthard, que você vai vendo aí que é o segundo colocado. A vantagem de Coulthard para Schumacher, 1 segundo, ponto 93 milésimos. Depois o Schumacher leva 5 segundos, ponto 1 de vantagem para Mika Häkkinen, que é o quarto colocado. O Häkkinen leva 2 segundos e meio de vantagem para Alesi, que é o quinto. O Alesi leva 7 décimos de vantagem para Berger, que é o sexto. Aí vem o Panis, 8 décimos atrás do Berger. Na sequência, Larini e Rubens Barrichello na nona posição. Na última volta, o Larini virou um 35.07. O Rubinho virou um 35.11. Pedro Paulo Diniz virou um 35.99. O Nakano virou um 37.5. E com isso o Pedro Paulo Diniz vai tentando ali uma aproximação em relação ao Nakano. Aí você vai ter a confirmação da classificação depois de 11 voltas. Nós estamos na volta de número 12. Williams em primeiro, McLaren em segundo, Ferrari em terceiro, McLaren em quarto, Benetton em quinto e Benetton em sexto. Aí os carros dos pilotos que você pode ler o nome deles aí. Depois vem o carro de Alain Prost. Depois vem a Sauber de Larini. Depois a Stewart de Barrichello, a Jordan de Fisichella, a Stewart de Magnussen. E aí você vai vendo outra vez Hans Harald Frentzen. Aí Frentzen vem na 12ª volta. O Pedro Paulo Diniz já fez uma parada no box, já teve problema também. Você vê que o Damon Hill sequer conseguiu largar e o Pedro Paulo Diniz já teve problema, já ficou por 2 voltas parado no box. Ele vem na 16ª posição, mas com 2 voltas de desvantagem em relação aos outros 15 que estão à sua frente. São os dramas que as equipes com carros novos, equipes novas, totalmente novas, como a Stewart, como a Arrow e também como a Lola do Ricardo Rossetti, que está aqui, que sequer pode participar da largada porque não conseguiu tempo suficiente. Mesmo a Arrow, que não é nova, ela tem uma estrutura totalmente nova.
montada pelo Tom Walkinshaw para se tornar uma equipe grande, que esse é o objetivo dele. Ele, no início do ano, ele, inclusive, falava em obter 2 vitórias esse ano. Para você ter uma ideia, era uma equipe que funcionava com 70 funcionários, hoje tem 180. Aí você vai vendo o Prancer. Você explica para nós uma coisa. Quais são esses problemas mais comuns e mais normais em carros novos, em equipes novas? Esses componentes que acabam tirando um carro da pista, como o caso de Demorril antes da largada, que obrigam o Pedro Paulo Diniz a já parar por 2 voltas, com apenas 7 voltas completadas. Você também está vivendo todo esse drama na Lola. Quais são os problemas que costumam acontecer com mais frequência? Bom, na parte do câmbio, o câmbio é acionado hidraulicamente e comandado por um software, por computadores. E é muito difícil você conseguir fazer os dois se entenderem, a parte do computador e a parte hidráulica do câmbio. Então isso às vezes causa problemas onde a parte dos computadores aciona quando não é para acionar e a parte hidráulica perde pressão hidráulica. E fora os vazamentos que a gente, por exemplo, teve na parte hidráulica do câmbio, com bombas, são todos componentes novos que a gente não conseguiu testar muito. Então teve muito vazamento e muito problema. Daí você acaba não conseguindo selecionar as marcas. Mas segue o otimismo para tentar evoluir durante a temporada. Eu acho que sim, eu acho que o que a equipe fez, eles construíram um carro em 3 meses e uma velocidade, acho que até recorde, até é engraçado a gente bater o recorde de construção de um carro de Fórmula 1. Mas tem que treinar muito, tem que desenvolver muito a parte aerodinâmica e acertar esses probleminhas que são coisas normais, mas leva tempo. A gente precisa realmente de quilometragem. Aqui foi a primeira vez que o carro foi para a pista, então realmente é muito difícil. Torcida não vai faltar. Por nossa parte, por parte do brasileiro que acompanha e que curte as emoções da Fórmula 1. Você vai vendo aí o Olivier Panis. Aí você tem a sequência Hakkinen, Alesi, Berger e Panis. O Hakkinen é o 4º, Alesi é o 5º, o Berger é o 6º e o Panis é o 7º. E aí a briga é boa. Do 4º colocado, que é Mika Hakkinen, até o 7º colocado, que é Olivier Panis. Aí você vê, Olivier Panis que vem ali e vai ter a classificação depois de 13 voltas. Nós já estamos na volta de número 14. Rubens Barrichello segue firme ali na 9ª posição, mas com dificuldade de acompanhar o ritmo de Larini e já sendo ameaçado por Fisichella com a Jordan. Fisichella está meio segundo apenas atrás de Rubens Barrichello. Fisichella que é o 10º colocado, você vai checar aí agora, ó. Barrichello é o 9º, Fisichella é o 10º colocado, Magnussen é o 11º e Katayama vem com a Minardi na 12ª posição. O Kio Katayama agora na Minardi, ele que na temporada de 96 corria na Tyrrell. E vai passando um reto ali. Você viu o Panis que vinha ali atrás. O Pedro Paulo Diniz, você viu como ele deu uma escapada e passou reto ali, foi na terra e voltou. Mas conseguiu trazer o carro de volta. Olha só. O Pedro Paulo Diniz ali exatamente atrás do Nakano, como ele vai lá fora, passa da zebra, mas consegue ter o controle do carro e traz de volta para a pista. Alesi, Berger e Panis. Aí na frente Mika Hakkinen. Esse é o 4º colocado, Mika Hakkinen. Frentzen já vai para 18 segundos de vantagem para Dave Coulthard, que é o 2º colocado. E o Schumacher 1.2 atrás. E depois vem essa fila bonita aí, na briga pela 4ª, 5ª, 6ª e 7ª posições. Briga que vai ficar melhor ainda, porque pela 3ª volta consecutiva o Hakkinen vira muito mal. Sempre na casa de 34, o Alesi 33,8, o Berger 33,8, o Panis 33,7. Quer dizer, eles vão chegar e vai ter essa briga já já. Quem tem sua posição muito ameaçada é Rubens Barrichello. Caiu para ponto 3 a diferença de Barrichello para Fisichella. Fisichella já vem brigar pela 9ª posição com Rubens Barrichello. Pedro Paulo Diniz segue ali na 16ª posição. Você viu a escapada que ele deu, mas como ele trouxe legal. Passou da zebra, foi na grama, foi na terra, mas conseguiu trazer a sua Arrows de volta. Ele que já tem 2 voltas de atraso porque já teve que fazer uma parada nos boxes. Olha só como acaba rodando o Fisichella. Ele tentava a ultrapassagem em cima do Rubinho. Quando ele tirou, o Rubinho freou. Ele deixou para frear depois. Quando tirou, perdeu inteiramente a aderência, perdeu completamente o controle do carro. Olha só, como ele mergulha ali em cima do Rubinho, ele vem, vai buscar a freada, trava o dianteiro direito, vira passageiro. Aí ele vira passageiro no carro. Aí ele vai de carona no carro, já perde o controle do carro, roda o Fisichella, outra Jordan fica fora. A primeira já tinha saído com o Ralf Schumacher e agora o Rubinho respira. Eu dizia exatamente que o Fisichella estava tirando e vinha para brigar pela posição com o Rubens Barrichello. Rubinho é o 9º, 10º passa a ser o Magnussen, seu companheiro de equipe. E o Rubinho agora tem 10 segundos de vantagem em relação ao Magnussen, que é o 10º colocado.
e ele está 5 segundos atrás do Larini. Perdeu o rendimento. O Rubinho, ele fez uma volta ruim, 36.2. Por isso que o Fisichella chegou daquela forma. Vamos ver se foi apenas um problema de percurso, algum erro, algum problema em um determinado momento da volta, ou se o Rubinho passa a ter problema. Vamos aguardar a volta subsequente para ver o tempo do Rubens Barrichello, para ver se ele tem problema ou se foi um erro ou alguma coisa que aconteceu ali naquele instante da aproximação em que o Fisichella mergulhou ali em cima dele. Aí segue firme na ponta Hans-Harald Frentzen, com 18 segundos de vantagem para Coulter, que é o segundo colocado. Globo e você, tudo a ver. Cerveja Antártica. Depois do trabalho, abra uma Antártica. Cai um pouco a diferença do Frentzen para o Coulter, hein? Pelo menos na volta anterior. Vamos ver agora. O Frentzen virou um 31.9. E acabou de fazer a melhor volta. Tinha caído a diferença de 17.9 para 17.3. Ele imediatamente dá a resposta e faz a melhor volta da prova. A volta de número 16, com 1 minuto 31 segundos, 973 milésimos. Este que você vê aí. Frentzen, que faz a sua estreia na Williams. E que vinha apenas como um coadjuvante para essa prova. A grande estrela era Jacques Villeneuve, mas ele só não contava com a lambança do Irvine na largada, que acabou evitando que o Villeneuve conseguisse fazer a primeira curva do circuito. Os carros estão tão mais rápidos que no ano passado, que a melhor volta do Frentzen, 31,9 na corrida, é mais baixa que a pole position do ano passado, que era 32,5. Rubinho acaba de virar 1,33.9. Volta à sua própria realidade com apenas circunstancial aquele tempo acima de 1,36, com a pressão do Fisichella ali atrás em cima dele. Ele volta a virar 1,33.9, então ele tem 12 segundos agora de vantagem para Magnussen. Então parte para cima do Larini para tentar a aproximação em relação ao Larini. E o Magnussen vai sendo pressionado ali pelo Katayama. Isso vai dar uma vantagem ainda maior para o Rubinho e sustentando a 9ª posição. A briga está mesmo ali entre Mika Häkkinen, Alesi, Berger e Panis. E aí o Frentzen já vem chegando para alcançar os retardatários. Tem Pedro Paulo Diniz ali à sua frente. É Pedro Paulo Diniz quem está à frente de Frentzen. Pedro Paulo Diniz que ocupa a 16ª posição. À frente do Pedro Paulo Diniz está o Nakano. E logo à frente deles o Trulli. Gianni Trulli. O italiano que tem uma carreira meteórica. Ele saiu do kart para a Fórmula 3 alemã. Fez 15 corridas de Fórmula 3 e já está na Fórmula 1. Para ver se tem consistência. Chegou muito rapidamente a Fórmula 1. É muito pouco tempo de pista para dominar uma fera dessa. Um carro de Fórmula 1 com toda essa potência e com toda a sua dificuldade de condução. É que a Itália também busca um novo ídolo na Fórmula 1. Então o Trulli estreou na Fórmula 3 alemão, um campeonato bastante competitivo, e ganhou o campeonato. O Luciano Benetton foi quem o colocou na equipe. Aí você vai ver no Frentzen, ele tem para fazer a ultrapassagem em cima dos retardatários Pedro Paulo Diniz primeiro, depois o Nakano e depois o Trulli. Os 3 carros que estão ali à sua frente. Pedro Paulo Diniz abriu para que o Frentzen passasse, ele tenta ali pegar uma carona, ele já estava bem próximo do Nakano, apesar de ter as 2 voltas ali atrás. As 2 voltas em que ele permaneceu parado no box. Agora são 15 os carros na pista, depois que o Fisichella deu aquela escapada, depois que ele virou carona na sua Jordan. E vai para o box. Vai para o box o Frentzen. É o primeiro a parar para reabastecimento e troca de pneus. Depois de 17 voltas completadas, volta de número 18, que deixa claro que ele vai fazer 2 paradas, num total de 58 voltas. É o primeiro a parar ali o Frentzen. Ele tinha boa vantagem. Está parado no box e o Coulter ainda não passou para assumir a liderança. Passa agora o Coulter, é o novo líder. Passa Schumacher, é o segundo colocado. O Frentzen vai voltar, por enquanto só os 2. Pode voltar na 3ª posição o Frentzen. Vai voltando aí o Frentzen na 3ª posição. Vai ganhando a pista na 3ª posição. Coulter é o primeiro, Schumacher é o segundo. E o Frentzen voltou na frente daquela fila que vem brigando ali, ó. Voltou na frente de Mika Häkkinen, de Alesi, Berger e Panis. Portanto, o terceiro é Frentzen, o quarto é Häkkinen, o quinto é Alesi, o sexto é Berger, o sétimo é Panis. Todos eles vêm na mesma balada. O novo líder é David Coulter, da McLaren, mas eles também vão ter que parar para fazer suas trocas de pneus. 18 voltas completadas. Globo e você, tudo a ver. Havaianas, as legítimas, todo mundo usa.
Aí você vai ter uma confirmação daquilo que nós já dizíamos aqui pelo nosso visual. O Frentzen voltando na terceira colocação. O Coulthard na última volta virou um 32.9, o Schumacher virou um 33.3. Mas vale repetir aquilo, o Schumacher fez uma escolha de pneus mais duros em relação à McLaren. São mais macios os pneus de Coulthard do que os pneus de Schumacher. Aí o Coulthard, que é o líder da prova agora, e o Schumacher que vem ali na segunda posição. Barrichello é o oitavo colocado. Olivier Panis parou para fazer sua troca de pneus. Olivier Panis, que vinha na sétima posição, parou para fazer sua troca de pneus. Portanto, momentaneamente, o Rubinho assume a oitava posição. Pedro Paulo Diniz é o 15º. A vantagem de Coulthard para Schumacher, 1.143, 1 segundo, 143 milésimos. Olha a McLaren aí de novo com cara de vitória. Será que pinta durante a temporada? Volta forte a McLaren. Coulthard é o primeiro, Schumacher é o segundo, Frentzen é o terceiro, Hakkinen é o quarto, Alesi é o quinto, Berger é o sexto, Marini é o sétimo, Barrichello é o oitavo e os 8 já completaram a volta de número 19. Olivier Panis ficou parado nos boxes para a troca de pneus. Ele que vinha na sétima posição. Marcos Uchoa vai falar dos boxes. Uchoa vai buscar já uma melhor posição ali nos boxes. Ele que vinha com informações sobre Pedro Paulo Diniz. Aí nós temos a Tyrrell parada, fazendo a sua troca de pneus e voltando para a prova. E daqui a 2 voltas será a vez de Barrichello, pelo menos é a programação dele, na 22ª, para fazer a primeira parada. Mika Salo saindo ali dos boxes. E você vai vendo o Coulthard em primeiro. David Coulthard com a McLaren Mercedes, ocupando a primeira posição, vem para completar 20 voltas, vem próximo ali o Schumacher, tirou a sobreviseira o Schumacher, aquele movimento que ele faz tirando ali, às vezes sai com 3, 4 sobreviseiras, porque vai sujando, vai juntando o óleo, aí quando o piloto começa a não enxergar direito, ele tira aquela sobreviseira e vai ficando com a de baixo. Foi exatamente o movimento que fez ali na reta de chegada do Schumacher da sua Ferrari para tirar a sobreviseira. 1,082. O Schumacher já esteve mais próximo, mas de qualquer forma está mantendo a diferença e ele com esse tipo de pneu podendo fazer uma parada a menos. Os dois estão virando iguaizinhos, 32,8. O Trulli também parou, fez a sua troca de pneus. O Trulli com a Minardi de número 21 fez a sua troca de pneus. Perde uma volta, portanto, ele já tem uma volta atrás. Pedro Paulo Diniz tem 2 em relação a Coulthard, que é o líder da prova. Do Coulthard para o Frentzen, 11.08. O que não é tempo suficiente para que ele entre nos boxes. Desaceleração, troca de pneus, acelerar de novo. Você tem a limitação de velocidade, que nos treinos é de 80 km. Na prova chega aos 120. Você não pode passar desta velocidade ali no pit lane, ali no box, dentro do box, antes e depois da sua troca de pneus. Portanto, não tem vantagem suficiente o Coulthard para fazer a parada e voltar ainda na primeira posição. Quando o Coulthard parar para a troca de pneus, Frentzen volta automaticamente para a primeira posição. E o Frentzen já está rodando mais rápido que eles. Pneus novos, tem carro mais equilibrado, tem mais carro, a Williams continua sendo o melhor carro. O Coulthard virou 32,8, o Schumacher 32,8, o Frentzen já virou 32,4. Nesta volta agora, Coulthard vira 32,3, faz uma bela volta. Schumacher vira 32,6. O Intel aumenta um pouquinho a vantagem em relação a Schumacher. Deve estar para parar o Coulthard, então ele está aproveitando para nessas voltas esticar o máximo, ganhar o máximo. Décimos preciosos para o final da prova. Aí Mika Hakkinen, Alesi e Berger. Briga valendo 4ª, 5ª e 6ª posições. E o Rubinho também, que procura economizar pneu, nesta última, que deve ser a última volta que ele deu, também fez a volta mais rápida dele na prova, 1,33,7. Agora 1,33,8 e deve entrar. Vai rodando redondo então, vai rodando ali na casa de 33 alto, o Rubens Barrichello. A vantagem de Hakkinen para Alesi, ó. 746 milésimos. É isso que você está vendo aqui, ó. Passou o Hakkinen, passou o Alesi. Menos de 1 segundo. A vantagem de Hakkinen para Alesi, o Berger vem ali atrás comoiando, vem só na boa, com toda a sua experiência, o Gerhard Berger. Ele vem ali atrás esperando para ver o que acontece ali com o Mika Hakkinen e com o Jean Alesi. O Berger, que já tem 196 grandes prêmios disputados,
está aqui com 197. No Brasil faz 198. Depois na Argentina, 199. E no Grande Prêmio de San Marino em Imola, completa 200 grandes prêmios. Aliás, Grande Prêmio de San Marino em Imola, onde ele teve o pior acidente da sua carreira. Quando bateu na tamburela, o carro pegou fogo. E ele escapou por milagre, realmente, o Berger. Lá ele vai completar 200 grandes prêmios. Ele que está na Fórmula 1 desde 1984. Larini é o 7º, Barrichello é o 8º. O Rubinho sempre ali permanecendo 5, 6 segundos atrás do Nicola Larini. Tá bonita a briga aí, ó. Hakkinen, Alesi e Berger. Coulthard vira 33,9. Schumacher agora vira 33,6. Só que o Frentzen vira 33,0. Se eles não pararem logo para a troca de pneus, Reginaldo, o Frentzen ainda passa eles na pista. Não vai precisar nem contar com a troca de pneus deles. Já está 9 segundos atrás do Schumacher. Já tirou 6 décimos só nessa volta. Aí a vantagem do Frentzen para o Hakkinen. 3 segundos, 299 milésimos. O Frentzen que é o terceiro, o Hakkinen que é o quarto. Mas só o Frentzen, por enquanto, parou para fazer a troca de pneus. E o Berger vai chegando ali no Alesi, hein? Vai mostrando mais ação ali atrás do Berger. Rubinho já fez a sua troca de pneus e vai voltando. Volta nesse exato instante Rubens Barrichello. O Rubinho, que vinha na 8ª posição, ele tinha muita vantagem para Mika Salo, então ele volta na 9ª posição. Volta a se restabelecer a verdade. O Olivier Panis, o Panis passa a ser o 8º colocado e o Larini é o 7º colocado. Só que o Larini não parou para fazer a troca. Parando para fazer a troca, o Panis volta à 7ª posição e o Larini tem tudo para voltar ainda à frente de Barrichello. Aí é que nós precisamos ver se o Larini volta à frente de Rubens Barrichello ou se volta depois do Rubinho. E o Schumacher está reclamando ali, está gesticulando. Pedro Paulo Diniz está na frente do Coulthard. E com isso o Schumacher chegou, hein? Já não há mais diferença. O Schumi já chegou. Lá vem o Schumacher. Lá vem para cima do Coulthard. Pedro Paulo Diniz ali. Ele quis abrir, não deu. Chegou na curva. O Coulthard se atrapalhou todo. O Schumacher mergulhou, quase tocou ali atrás. Não há mais diferença. E aí do jeito que o Schumacher gosta. A partir do momento que não há mais diferença, ele vai botar pressão em cima do Coulthard. Vai atormentar a vida do Coulthard. Ele faz sinal, ergue o braço, gesticula, reclama. Esse sinal que ele está fazendo ali, sabe o que é? É porque no exato momento em que ele passa em frente à torre, onde estão os comissários, os diretores de prova. Então ele já faz todo o teatro dele ali. Ele só gesticula naquele ponto. Cada vez que ele passa ali, ele gesticula ali. Aí já faz o show dele para a direção de prova. Aí o Coulthard vai e faz a ultrapassagem em cima de Pedro Paulo Diniz. Chega o Schumacher. Por dentro o Schumacher, Pedro Paulo fica numa situação difícil, Schumacher faz a ultrapassagem. E está muito próximo do Coulthard. 23 voltas completadas, no total de 58, o Coulthard é o primeiro, Schumacher é o segundo, Frentzen é o terceiro, Hakkinen é o quarto, Alesi o quinto, Berger o sexto, Larini o sétimo, Panis o oitavo, Barrichello é o nono, Mika Salo é o 10º, Magnussen o 11º, Katayama o 12º, Nakano o 13º, Trulli o 14º e Pedro Paulo Diniz na 15ª posição, são os 15 que estão na prova. Agora, passamos, vamos já para a volta de número 25, hein? Se nós passarmos aí de 28, 29 voltas, eles podem estar armando uma parada só. E o Frentzen parou prematuramente por 17 voltas, dando a certeza que vai fazer 2 paradas. É um tempero novo na corrida, Reginaldo. É aquilo que eu falei no início, a temperatura caiu bastante em relação aos treinos de sexta e sábado. E continua caindo. Agora a temperatura ambiente já é de 17,4. Temperatura na pista, que também caiu, é 21,4. No início da corrida era 23,4. Então isso favorece um pouco ali a economia de pneus dos pilotos. Eles já estão na volta de número 25. Você tem a confirmação da classificação depois de 24 voltas. Neste domingo, às 15 para as 4, Fausto Silva. E as atrações da pesada do Domingão do Faustão. Nós já vamos aqui, chegando às 2 horas e 42 minutos da tarde de domingo. Nós vamos com 42 minutos na madrugada de domingo, na virada do sábado para o domingo, aí no Brasil. 14 horas de fuso horário. Melbourne está 14 horas à frente do horário de Brasília. Aí o Coulthard
Já aponta na reta, eles não querem saber de parar, não. Nem ele, nem Schumacher. Já vem para completar 25, abrindo a volta de número 26. Dá uma fritada ali no dianteiro direito. Na freada do S. A chicane ali no final da reta. O Coulthard em primeiro, o Schumacher em segundo. O Coulthard virou 32,5. O Schumacher virou 32,6. O Frentzen virou 33,7 na volta anterior. O Mika Hakkinen virou 33,2. O Alesi 33,6. Vão num ritmo muito forte. Coulthard e Schumacher ali na frente. E já vão na volta de número 26. E eu lembro que são 58 voltas. Eles podem estar armando o bote aí pra cima do Frentzen. E vai ter que fazer outra parada. E vai dando pinta de que eles vão fazer uma parada só. E pode mudar inteiramente a história do Grande Prêmio. A vantagem de Schumacher, que é o segundo, para a Frentzen, que é o terceiro. 6 segundos, 876 milésimos a vantagem do segundo para o terceiro colocado. Globo e você, tudo a ver. All Day, chegou o seu dia de ser mais feliz. Aí a vantagem de Frentzen, que é o terceiro, para Hakkinen, que é o quarto, 2 segundos e meio. Depois o Hakkinen conseguiu abrir 2 segundos em cima do Alesi. O Alesi que não consegue abrir em relação ao Berger. O Hakkinen vai fugindo. As McLaren vão rendendo melhor que as Benetton. O Hakkinen vai conseguindo fugir de Alesi e de Berger. E o Larini tenta uma aproximação em cima ali do Berger. Está 11 segundos atrás do Berger na 7ª posição. O Rubinho que passou a virar muito rápido. Você sabe que os primeiros colocados estão na casa de 32,7, 32,8. O Frentzen, que é o terceiro, 33,7. Quer dizer, o Berger, por exemplo, 33,4 é a média dele. E o Barrichello, que é nono, passou a virar essa terceira volta seguida que ele faz na casa de 33. Virou agora 33,483. Muito mais rápido que o Panis, que está à sua frente, virando em 34,9. Você viu ali a ultrapassagem do Coulthard em cima do Trulli. E ali chega o Schumacher. E o Rossetti me chama a atenção por uma coisa que é realmente correta. O Coulthard e o Schumacher estão trabalhando como se fossem companheiros de equipe. Eles não estão se atacando, eles estão um ajudando o outro, puxando e abrindo caminho em cima dos retardatários para tentar fugir o máximo possível do Frentzen. Para tentar botar uma boa vantagem no Frentzen para compensar a parada de troca de pneus. Não houve ali um ataque direto, e daí que o Schumacher estava fazendo toda aquela cena, aquele teatro, pedindo para o Pedro Paulo sair da frente, para o Trulli sair da frente, para que eles pudessem ir embora. Ele estava pedindo exatamente que os comissários dessem bandeira azul para o Pedro Paulo. A preocupação de, embora ele tenha sido até favorecido pela presença do Pedro Paulo ali, que ele encostou mais no Coulthard. Mas o que ele queria mesmo era se mandar para tentar aí uma luta pela vitória no final, mas se distanciar do Frentzen, que o inimigo comum deles é a Williams. Aí eles já vão chegando no Magnussen, que é o 10º colocado. Magnussen, que é o companheiro de equipe de Rubens Barrichello. Aí na Stewart, que faz a sua estreia. Já vem chegando o Coulthard. Já vem para a reta, já vem para completar 27 voltas. Aí ele tem o motor que fala mais alto, o motor Mercedes em cima do motor Ford. Tenta aproximação para fazer a ultrapassagem na freada da variante no final da reta. Arrisca, mergulha, faz a ultrapassagem. Deixa o Magnussen entre ele e o Schumacher, faz uma manobra esperta ali. O Coulthard, o Schumacher já sai do tráfego do Magnussen, que abriu. E gentilmente ali, ó, abriu para que o Schumacher fizesse a ultrapassagem. 27 voltas já foram completadas, vem para a volta de número 28 e fica complicada a situação do Frentzen, hein? Com tudo que ele abriu, com a vantagem toda que ele botou no início, fica complicada a situação do Frentzen. Até porque o rendimento do seu carro, depois do novo set de pneus, não é o mesmo. Coulthard e Schumacher viraram esta volta em 1,33,4 o Coulthard, 1,33,2 o Schumacher. E o Frentzen virou a volta em 1,35,1. Já não tem o mesmo rendimento. Depois de ter trocado os pneus, não tem o mesmo rendimento. À medida que o tempo vai passando, que os componentes vão se desgastando, o carro passa a ter um comportamento diferenciado em relação ao início da prova. E não tem mais o mesmo ritmo o Hans-Harald Frentzen. E com isso o Mika Hakkinen já encosta nele. Já está 1 segundo atrás do Mika Hakkinen. Já o Hakkinen já vem para brigar com o Frentzen pela terceira posição. Aí McLaren na frente, Ferrari em segundo, Williams em terceiro, McLaren em quarto, Benetton em quinto e Benetton em sexto. São as 6 primeiras posições. Depois de 27 voltas, estamos na volta de número 28. A vantagem do Hakkinen para o Alesi. Mika Hakkinen virou um 33,9. O Alesi virou um 32,3. O Alesi tirou 1,6 na volta anterior. É muito tempo para tirar numa volta só. Voltou na briga pela 4ª posição já, Alesi.
Agora o Frentzen corrigiu o tempo e virou 1:32:2. Mas o pessoal do box da Williams devia estar desesperado para saber por que o carro tinha caído tanto de rendimento depois do pit stop. E isso acontece. Com o Rubinho Barrichello, por exemplo, aconteceu o contrário. Depois do pit stop dele, ele passou a andar muito mais rápido do que vinha andando na primeira parte. A gente pode somar isso também, o tráfego que ele está pegando pela frente, uma dificuldade de ultrapassagem. Sempre Coulter e Schumacher ali na frente. Globo e você, tudo a ver. Guaraná Antártica, o sabor do seu canudinho. Aí a câmera colocada dando a sensação exata da velocidade quando passam Coulter e Schumacher. A McLaren de Coulter e a Ferrari de Schumacher. Segue na frente David Coulter. Nesta manhã de domingo, a partir das 9:30 da manhã, um esporte espetacular para você traz como destaque o desafio do esporte espetacular, desafio espetacular da natação. O nosso Xuxa, o Fernando Scherer. Tem uma série de americanos bons de natação aí, nesse desafio espetacular, no esporte espetacular, onde você vai curtir também um super compacto do Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1. Todos os grandes momentos que você está curtindo ao vivo, você vai ter num compacto especial, no esporte espetacular, neste domingo pela manhã. E Coulter completa mais uma volta e o Schumacher sempre ali consegue abrir um pouquinho de novo o Coulter. 1:31:4. O Coulter 1:31:7. O Schumacher estão voando baixo os dois. Melhor volta da corrida, 31:4 de Coulter, superando a que era 31:8 de Frentzen. E aí eles passam da volta de número 29, passam da metade da prova. Também tem o seguinte, o combustível aí, mesmo que eles saiam com 130 litros, o combustível aí está no final. Mesmo que o pneu resista, uma hora eles têm que parar para fazer a troca, porque o combustível chega no final. E aí eles estão com o combustível baixinho, quer dizer, o carro com menos peso. Então, se o pneu está resistindo bem e o carro com menos peso, eles podem fazer essas voltas rápidas aí. O Coulter fazendo 1:31.412. Mas deve estar se aproximando a hora de parada. A gente olha daqui e vai vendo a Benetton prontinha para parada. O Nakano fez a sua parada no box, vai voltando agora. E a gente vai vendo aqui a equipe Benetton prontinha para fazer a troca de pneus. Ou de Alesi ou de Berger. Alesi que é o quinto, Berger que é o sexto. E o Coulter segue na frente. Rubens Barrichello na 9ª posição, Pedro Paulo Diniz 3 voltas atrás, na 14ª posição. Barrichello vai ganhar a posição de Larini, virou de novo 33:7. O Larini tinha feito uma volta muito ruim na volta anterior e agora virou 37:9. Aí a vantagem de 1.306 do Coulter para o Schumacher. Vamos ver como é que se comporta também o carro do Nicola Larini depois da parada de boxe. Frentzen já parou, Panis já parou, Larini já parou, Barrichello já parou, Magnussen também, Katayama também, Nakano também, Trulli também, Mika Salo já fez 2 paradas. Aí a Benetton que eu dizia está prontinha. A Benetton que eu dizia está prontinha. O Gerhard Berger, que vinha na 6ª posição, faz ali a sua troca de pneus. O Berger tem muito tempo para Olivier Panis, que é o 7º colocado. Ele tem tudo para voltar ainda na 6ª posição. Faz a sua parada no Berger, reabastecimento. A Benetton sempre trabalhou rápido, carro no chão. Vai-se embora o Berger, vai voltando o Berger, ainda na 6ª posição. Volta o Berger, o Panis é o 7º colocado, ainda não pintou na reta. O Berger, portanto, é o 6º colocado. Ele já parou para fazer sua troca de pneus. O próximo deve ser Alesi. A Ferrari está pronta também. A Ferrari está esperando o Schumacher. A Ferrari já está ali esperando o Schumacher. A Benetton continua pronta esperando por Alesi. O Berger já fez a sua troca. O Coulter já passa aí de 30 voltas. Já vai na volta de número 31 e segue firme na ponta dele, Coulter. Ele é o primeiro, Schumacher é o segundo, você vai confirmando aí. Frentzen é o terceiro. A 4ª posição é de Hakkinen, o 5º é Alesi, o 6º é Berger. Berger acabou de parar para fazer troca de pneus. E aí vai o Schumacher, dizer que a Ferrari estava pronta. Lá vem Schumacher. Portanto, o Coulter apenas passando em primeiro. O Schumacher foi para os boxes. O Frentzen vai assumir a 2ª posição. Schumacher vai chegando aí para a troca de pneus. Você fica de olho no Schumacher, que eu digo a você que o Frentzen já passou. Já é o 2º colocado. Schumacher nos boxes. Passa também o Mika Hakkinen, que é o 3º. Passa o Alesi, que é o 4º. Schumacher nos boxes. Vai voltando o Schumacher. Ele vai voltar na 5ª posição. Aí o Schumacher voltando ali. E o Berger também pintando ali. O Schumacher volta na 5ª posição. Coulter é o primeiro. Frentzen é o segundo. Hakkinen é o terceiro. Alesi o 4º. E Schumacher é o 5º. 12 segundos a vantagem de Coulter para Frentzen.
Quando o Coulthard parar, o Frentzen volta para a ponta. Mas e aí? Será que o Frentzen vai parar mais uma vez? Porque o Coulthard vai parar uma só. Ele já vai pela volta de número 32, já passamos da metade da corrida. Aí o Schumacher, que agora é o 5º colocado, Paris é o 6º, Berger é o 7º colocado. Larini é o 8º, Rubens Barrichello é o 9º, são os 9 primeiros, depois de 31 voltas completadas. Globo e você, tudo a ver. Electrolux, líder mundial em eletrodomésticos. E olha só, você vai vendo o Schumacher, o Coulthard é o primeiro e o Hakkinen é o terceiro, Reginaldo. E a gente olha aqui, vê a equipe Benetton preparada para a troca do Alesi, já fez a troca do Schumacher, a troca do Berger, vai passando reto aí o Nakano, vai voltando, já é a segunda vez que passa reto, já fez duas visitas à grama aí, o Nakano. E só agora que a McLaren vai se preparando para uma troca. Só agora. Eu ia dizer que não havia preparação na equipe McLaren. Só agora que eles vão se armando para uma troca. Vamos ver quem entra. Se é o Coulthard, que é o primeiro colocado, ou é o Mika Hakkinen, que é o terceiro. Vamos ver. A vantagem de Coulthard para frente em 12.493. O Coulthard virou 1,31,4 na última volta. O Frentzen 1,31,6. Não tem nada decidido no Grande Prêmio da Austrália. Prova de abertura da temporada de 96. Olha o Nakano passou no reto. Esqueceu de fazer a curva. Aí passou retinho. Deixou para frear mais tarde, travou os pneus, aí não tem solução. Vira um volante, mas o carro segue reto. A vantagem do Frentzen para o Hakkinen, 2.713. Do Hakkinen para o Alesi, do terceiro para o quarto, 3.665. Pedro Paulo Diniz parou e vai voltando. Fez outra parada Pedro Paulo Diniz. Sua segunda parada. Ele tinha feito uma logo com 3 voltas. Agora faz a parada para a troca de pneus. Ele que previa apenas uma troca realmente. A primeira foi com problemas no carro. E o Pedro Paulo Diniz volta na 14ª posição. E lá vai a McLaren para o box. Você vai vendo aí o Coulthard, que vinha na primeira posição, vindo para o box. O Frentzen vai reassumir a liderança. O Coulthard vai parando. Vamos ver o trabalho da McLaren. Estamos na volta de número 33. Vai passando o Frentzen. Frentzen é o líder. Já é o líder de novo, Hans-Harald Frentzen. O segundo é Mika Hakkinen, já passou. O terceiro, Alesi, também já passou. Vai voltar agora o Coulthard. Ele vai voltar na 4ª posição. Volta na 4ª posição Dave Coulthard. O Schumacher ainda nem pintou na reta. Só agora, nesse instante, o Schumacher vai completando a volta de número 33, na 5ª posição. Demorou muito na troca de pneus, a Ferrari na troca de pneus do Schumacher. E a McLaren já está preparada de novo para a troca de Mika Hakkinen. Frentzen é o primeiro, Hakkinen é o segundo, Alesi é o terceiro, Coulthard é o quarto, Schumacher é o quinto. Só que Alesi e Hakkinen vão parar agora. Próxima volta, no máximo em 2. Alesi e Hakkinen vão parar. Com isso, o Coulthard vai voltar à 2ª posição. Vai ficar atrás do Frentzen. E aí nós vamos ver se o Frentzen vai ter que parar de novo. Se parar de novo, pode dar Dave Coulthard, pode dar McLaren na cabeça no final do Grande Prêmio da Austrália. E foi muito boa essa parada do Coulthard. O pit stop trabalhou direitinho, pessoal, porque agora ele está muito distante do Schumacher. Você se lembra que a corrida toda ali, os dois disputando a 2ª colocação e até a primeira, quando o Coulthard ficou na liderança depois da parada do Frentzen. Mas agora a diferença já vai para 9,6, o Coulthard bem à frente do Schumacher. Aí o Frentzen, que é o primeiro colocado, Hans-Harald Frentzen. Ele vai pela volta de número 34, vem para completar 34 voltas, num total de 58, completa 34 voltas. Nós temos mais 24 voltas pela frente. Ô, Mika, como é que ele entra no box? Aí Mika Hakkinen. Ele que era o segundo colocado, Alesi passa a ser o segundo. Não parou nessa volta o Alesi, não. Vai parar na outra. Da outra não passa. Deve parar na próxima volta o Alesi. Aí a McLaren trabalhando no carro de Mika Hakkinen. Frentzen é o primeiro, Alesi é o segundo, Coulthard é o terceiro. A 4ª posição é de Schumacher. Vai voltar ali o Mika. Aí vai voltando o Mika Hakkinen, voltando na 5ª posição. É o 5º colocado, Mika Hakkinen. Aí está ele. Com a McLaren de número 9. Na 5ª posição, o 6º é Olivier Panis. A equipe de Alain Prost, estreando por enquanto, já vai marcando um ponto. Berger é o 7º colocado com a Benetton. Os 7 primeiros já completaram 34 voltas. Aí a 5ª posição de Mika Hakkinen, Frentzen na frente.
8 segundos, ponto 6 a vantagem para a Alesi. Essa não vale tanto porque a Alesi não fez nenhuma parada. A vantagem que vale é a de 16,8, que é a vantagem de Frentzen, que é o primeiro, para Coulthard, que é o terceiro, porque o Coulthard já fez a sua troca de pneus e dá a pinta de fazer uma só e vai parando. Estou falando do Alesi, que não valia porque ele não tinha trocado o pneu. Agora eu quero ver se não é pane seca isso. Porque ele já vem com 35 voltas no total de 58, pode ter acabado o combustível do Alesi. A equipe estava prontinha ali para fazer a troca do Alesi. Eu dizia, da próxima volta não pode passar, que está tudo ao limite. Tem que consumir combustível. E ele para ali, daqui a pouco o Marcos Shoa vai correr atrás da informação. Pode ter sido uma pane seca, mas também a Benetton pode esconder, né? Pode não declarar que, pode ter, que tenha sido a pane seca. Matar o Alesi aí, desanimado, ele vinha na segunda posição. Frentzen é o primeiro, Coulthard é o segundo. Schumacher já vai ser o terceiro colocado. A vantagem que vale agora é de 18,7. O Frentzen faz volta mais rápida, 1:30.780. A volta de número 34, ele já está na volta de número 36. Você viu a Alesi ali conversando com a equipe pelo rádio do carro, discutindo alguma coisa. Acreditaram ali a volta de número 34, 1:30.780, mas na realidade a volta 1:30.780 foi a volta de número 35. Foi a volta anterior, tá ali parado o carro do Alesi. Essa é a diferença que vale, ó. 18 segundos, 771 milésimos de Frentzen para Coulthard. Da Williams para a McLaren. Os dois fizeram uma parada. Só que Coulthard parou na 33ª volta, no total de 58. E Frentzen parou na 17ª volta, no total de 58 voltas. É ficar esperando a parada do Frentzen para ver o que acontece no final. Vai ganhar em emoção o Grande Prêmio da Austrália. E é por isso que o Frentzen está apertando agora o ritmo, virando sempre na casa de 30, porque o que ele quer é uma diferença que lhe permita fazer essa parada a mais em relação ao Coulthard, porque o Coulthard realmente não para mais. Olha, o Alesi tinha menos de meia volta para chegar no box. Vai ser difícil explicar que não tenha sido pane seca, que ele não tenha ficado sem combustível aí, no abuso da equipe Benetton. E aperta o pé de novo o Frentzen. 1:30.585. Ele já tem 36 voltas completadas. Aí o Frentzen, que é o primeiro, ele fez 1:30.585. A sua melhor volta, a sua última volta é exatamente essa. O Coulthard 1:31.412 como melhor volta. A última volta 1:32.124. Aí a comparação dos dois primeiros. Frentzen é o primeiro, Coulthard é o segundo, Schumacher é o terceiro, Hakkinen é o quarto, Panis é o quinto, Berger é o sexto, vai sendo retirado o carro do Alesi. Nicola Larini é o sétimo, Rubens Barrichello é o oitavo, Magnussen é o nono, Trulli é o 10º, Nakano 11º. Depois tem Katayama e Pedro Paulo Diniz. Galvão, vamos no show. Obviamente ninguém na Benetton quer confirmar que uma pane seca que tem um ar de lambança, né, de erro da equipe e do Alesi. Mas todos os repórteres aqui estão dando como pane seca. Fizeram realmente um referendo aqui da erro da Benetton e do Alesi. Ficou muito claro que faltava menos de meia volta, Reginaldo, para ele chegar aos boxes. A forma com que ele foi parando, ali a angústia na equipe Benetton, dá toda a pinta de pane seca, ou seja, a falta de combustível. Mas eu também tinha certeza que a Benetton não ia confessar isso, mas nem daqui a uns 5 anos, com o Alesi do jeito que ele vinha na segunda posição. Frentzen completa 37 voltas no total de 58. Globo e você, tudo a ver. Cerveja Antártica. Depois do trabalho, abra uma Antártica. Vamos na volta de número 38. Barrichello virou um 34.3. Larini virou um 34.4. A diferença é de meio segundo. Rubens Barrichello vem chegando no Nicola Larini. Vem para brigar pela 7ª posição. Já vem chegando o Rubens Barrichello para brigar pela 7ª posição. Ele que largou em 11º. E largando em 11º já foi uma enorme felicidade para o Jack Stewart e para a equipe Stewart. Ele já está ali chegando para brigar pela 7ª posição com o Larini, que é da Sauber, equipe já com alguns anos, que tem motor Ferrari. Por enquanto, excepcional a estreia do carro Stewart, de Rubens Barrichello. E tem mais, né? A equipe tem os dois carros na pista ainda, Barrichello em 8º, Magnussen em 9º, estreando, andaram bem nos treinos, então ela tem os dois carros na pista, enquanto a Jordan, por exemplo,
tem os dois carros já fora da corrida. E aí você vai de carona com o Francis, ele vai pegar tráfego ali à frente, ele vem para completar mais uma volta, vem para completar a volta de número 38. Vai fazendo ali a ultrapassagem. O retardatário. Tinha Pedro Paulo Diniz. Faz a ultrapassagem aí o Francis. 20 voltas para o final, 38 voltas completadas, segue firme o Francis, ele sabe que ele tem que abrir. Ele sabe que ele tem que andar muito, por isso que ele está abrindo. Já passa a ser de 23 segundos a vantagem. Em relação ao Coulter, ele tem que botar uma vantagem suficiente que lhe permita parar, fazer a troca e voltar ainda na frente. Ele vai abrindo caminho. Aí o Frentzen, que é o primeiro colocado. 23.865, você vê que há poucas voltas atrás a vantagem era 17 segundos. Já vai a 23.8, a vantagem de Frentzen para Coulter. E está prontinha a equipe Williams, hein? Vai parar o Frentzen já já. Está pronta a equipe Williams para troca de pneus. Aí nós vamos ter a história do Grande Prêmio nessa parada. Nesse pit stop, o Frentzen vai parar. Ele volta na frente do Coulter ou não volta na frente do Coulter? Quem vai voltando à pista agora é o Panis. Panis que é o sexto colocado. Frentzen é o primeiro, Coulter é o segundo, Schumacher é o terceiro, Hakkinen é o quarto, Berger o quinto, Panis é o sexto. Larini é o sétimo e Barrichello é o oitavo. Agora Larini e Barrichello viraram no mesmo tempo, 1:34.8. E o Frentzen vem para completar mais uma volta. Completa a volta de número 39, são 19 voltas para o final. Nesse domingo às 15:04, Fausto Silva, meu amigo Fausto Silva e as atrações da pesada do seu Domingão do Faustão. Pedro Paulo Diniz segue na 12ª posição. Rubens Barrichello é o oitavo colocado. Frentzen vai tentando abrir, mas essa volta foi mais rápida do Coulter. Virou 1:33.2 o Frentzen, virou 1:32.4 o Coulter. O Frentzen sabe que precisa abrir. E o Coulter sabe o quê? Que ele tem essas duas voltas aí para tentar tirar o máximo, para tentar assumir a ponta na parada do Frentzen. Este é o momento importante do Grande Prêmio da Austrália. E o Schumacher chega de uma vez no Coulter. E o Schumacher vem que vem, acabou de virar 1:31.8. Nós poderemos ter uma briga nas últimas voltas de Frentzen, Coulter e Schumacher, os três ali juntinhos, brigando pela vitória. E olha o momento que vive o automobilismo alemão, né? O Frentzen na liderança, o Coulter da McLaren, Mercedes-Benz, que hoje a McLaren, embora, claro, continue sendo uma equipe inglesa, mas é toda voltada para a Alemanha. O Schumacher alemão em terceiro, o Hakkinen também na McLaren Mercedes em quarto. E para completar ainda de quebra, ainda tem o Berger, que é austríaco, em quinto. Aí vem o Frentzen. Lá vem o Frentzen para a parada. É agora. Agora que começa a ser decidido o Grande Prêmio da Austrália. Frentzen vai para os boxes. Na pista estão Coulter e Schumacher. Frentzen vai para a parada. É lá no final. Ele não pode passar de 120 aí, senão é penalizado. Aí ele vai para a parada. Vai trabalhar a equipe Williams. Parado o Frentzen. A imagem mostra o carro de Frentzen. Eu fico de olho na pista para ver se o Coulter aponta por ali. E se o Coulter apontar, vai apontar também o Schumacher. Carro no chão. Vai voltar o Frentzen. Se atrapalharam. A Williams vai entregar o ouro de novo numa troca de pneus. Coulter e Schumacher passaram. E vai voltando o Frentzen. Mais uma equipe para atrapalhar piloto, essa Williams na troca de pneus. Mais uma vez o traseiro direito. Complicando a vida do Frentzen. Eles sabem fazer carro como ninguém. Mas também fazem lambanço e troca de pneu como ninguém. Outra vez complicar a vida do seu piloto. Frentzen volta em terceiro. Coulter é o primeiro. Schumacher é o segundo. Frentzen é o terceiro. Mas sabe o que quer dizer isso, amigos? Quer dizer que é emoção maior. Porque o Frentzen tem mais carro, está com pneu mais novo e vai para cima com tudo, para cima do Coulter e do Schumacher. Restando 18 voltas para o final do Grande Prêmio. E você imagina o Schumacher percebendo que tem chance de vencer a corrida se ele pegar o Coulter. Quer dizer, a diferença é 1,7 apenas. Os dois virando na casa de 32. Quer dizer, uma briga aí que tem no mínimo 3 com chance de vitória, sem contar o Hakkinen e o Berger que vem atrás. Esse é o Coulter, o primeiro. Você viu o Schumacher que vem logo ali atrás. Schumacher está 1,7 atrás do Coulter. No erro do mecânico da Williams ali na toca do pneu traseiro direito, Coulter e Schumacher acabaram levando vantagem.
Coulthard é o primeiro, Schumacher é o segundo, Frentzen vem em terceiro. Vamos esperar umas 2 voltas para ver o rendimento do carro do Frentzen. Rubens Barrichello faz sua segunda troca de pneus e volta para a pista. Ele tinha muita vantagem em cima do Trulli, que é o 9º colocado, então ele volta ainda na 8ª posição. É o 8º colocado, Pedro Paulo Diniz é o 11º colocado. Aí o Coulthard, que é o primeiro. A segunda posição é de Schumacher. Em terceiro, Frentzen. Em quarto, Mika Häkkinen. Até o Häkkinen pode entrar nessa parada aí, porque ele está coladinho ali atrás do Frentzen. Vamos ver. O Coulthard virou 32,2, o Schumacher virou 32,5, o Häkkinen virou 32,8. O Frentzen virou 34,5, que foi a sua primeira volta. Ele tem que aquecer o pneu direitinho, tem que sentir o carro na mão. Aí ele vai partir para cima dos dois. Aí você vai lendo as vantagens entre os primeiros colocados. Berger é o 5º colocado. Depois o Paris vem muito longe. Ele vem mais de 22 segundos atrás do Berger, o Paris, que é o 6º colocado. Vamos ver se o Schumacher vai ter carro. No braço ele vem, mas vamos ver se ele vai ter carro. Vamos ver se ele tem conjunto com a Ferrari ali para vir para cima de David Coulthard. Nós já estamos na volta de número 42. Globo e você, tudo a ver. Havaianas, as legítimas, todo mundo usa. Lá vem o Schumi. Lá vem ele ali atrás. Vamos ver o tempo nesta volta. Aí passa o Coulthard e já aparece o Schumacher ali atrás. Tem tráfego à sua frente, David Coulthard. Agora não vai ter essa coisa de companheiro que eles vinham fazendo para fugir do Frentzen, não. Lá vem o Coulthard. Ele vem para completar mais uma volta. Vai atrás do carro de Rubinho. Rubinho Barrichello, que é o 8º colocado. Tem 8 na mesma volta. Vamos ver o Rubinho. Veio o Coulthard. Já fritou o pneu dianteiro direito. Está andando no limite extremo para evitar a aproximação de Schumacher. O tráfego à frente de David Coulthard é de Rubens Barrichello. Aí você está vendo o Rubinho. Ele já olhou no retrovisor. O Coulthard vem chegando. Schumacher vai se aproveitar disso para tirar essa diferença. A volta anterior, o Coulthard virou 33,0. Schumacher virou 32,6. Sabe quanto virou o Frentzen? 31,5. Já já ele chega. Já já ele vem para essa briga. Vamos ter pega sério nas últimas voltas pela vitória do Grande Prêmio da Austrália. Coulthard não consegue ainda ultrapassagem em cima do Rubinho. Rubinho abre. Abre para a passagem do Coulthard. A melhor volta do Coulthard, 1,31,4 do Frentzen, 1,30,5. A última do Coulthard, 33,0. A última do Frentzen, 31,5. Coulthard faz a ultrapassagem em cima do Rubinho, que fica ali de tráfego para Schumacher. A diferença de Coulthard para Schumacher na volta anterior era de 1,5. Vamos ver no final desta volta. Vem o Schumacher mergulhando ali para cima de Rubens Barrichello. Rubinho tira o pé para a passagem de Schumacher. Ele passa e vai para cima. É o 2º colocado. O Schumacher é daqueles que não abandona a chance de uma vitória, não. Quando ele sente que tem a chance da vitória, ele vai para cima. E lá atrás já vai vir o Frentzen. Já já ele vai chegar nessa briga. Ele está menos de 4 segundos atrás de Schumacher. E nós ainda temos 16 voltas pela frente. Já vai pintar o Frentzen. Já já ele vai chegar na briga, hein? Ele já vem na mesma reta, olha só. Schumacher e aí o Frentzen. Galvão. Coulthard virou um instante, Showa. Coulthard virou um 33,2. Schumacher virou um 32,8. Frentzen vira um 31,5. É difícil a situação do Coulthard, que é o primeiro. Ele é o que tem menos rendimento entre os três. E o Frentzen vem voando baixo ali na terceira posição, digo, Showa. Essa briga entre Frentzen e possivelmente Schumacher, que está logo ali na frente, é das mais esperadas da Fórmula 1, já que todos diziam que Frentzen no começo da carreira andava até melhor do que Schumacher. Agora aí a gente vai poder ter a prova. Vamos ver. Tem mais carro o Frentzen hoje em relação ao Schumacher. Tem o Williams, Schumacher está de Ferrari. Mas ele já tinha essa briga no automobilismo alemão. Fica ali o Nakano na frente do Coulthard. Muito tráfego nesse final de prova. Vamos para as 15 voltas finais. Schumacher vem se aproximando. 2,5 a vantagem de Schumacher para Frentzen. 1,2 era na volta anterior a vantagem de Coulthard para Schumacher. A tendência é cair. Ele vai ali fazer ultrapassagem em cima do Nakano. O Schumacher vai chegando, não quer perder tempo, vai mergulhar o Schumacher. Aí você vai vendo o Coulthard, o Schumacher não perde tempo. Ele chega, não negocia não, ele já bota o bico do carro e vai embora. E aí faz uma diferença muito grande. Na volta anterior a diferença era de 1,223. Vamos ver no final desta volta. E nós vamos ver já já, porque ele já vem para completar a volta. Olha como o Schumacher vem chegando. Passa Coulthard, passa Schumacher.
Olha o Frentzen fazendo a ultrapassagem no Nakano. A diferença é 0,9 do Coulthard para o Schumacher. Caiu 3 décimos na volta anterior. Virou 1,33,3 o Coulthard. 1,33 cravados para Schumacher. 1,33 cravados para Hans-Harald Frentzen. 1,33,2 para Mika Häkkinen, que é o quarto colocado. A gente vinha dizendo, em todos os telejornais, na Globo, no acompanhamento, na cobertura aqui desse grande prêmio, que ele prometia emoções como promete emoções a temporada de 97. E nós vamos ter essas emoções no final da prova. 44 voltas completadas, 14 para o final. Olha só, numa mesma tomada os três. São os três primeiros. A McLaren na frente, a Ferrari em segundo, a Williams na terceira posição. E a impressão que dá neste momento, quem tem mais carro para partir é o Frentzen. Mas aí tem o diferencial do Schumacher, né? Eles viraram no mesmo tempo o 33-0 na volta anterior. Nesses momentos é que o Schumacher começa a tirar coelho da cartola, começa a apertar mais o pé direito. Aí o Frentzen. Você vê o carro do Schumacher ali à frente. Como o Schumacher mais à frente se aproxima do Coulthard. E você vai de carona na Williams Renault de Frentzen. Olha só, Coulthard, Schumacher e Frentzen. Que final de corrida vai ser. Os três brigando pela ponta. Coulthard, Schumacher e Frentzen. 32,2 a volta do Coulthard. 32,2 a volta do Schumacher. 32,1 a volta do Frentzen. Eles andaram praticamente um segundo mais rápido do que na volta anterior. Agora é apertar o da direita, aumentar o ritmo e tentar sustentar a posição. A vantagem 0,9 do Coulthard para o Schumacher. 2,4 do Schumacher para o Frentzen. Nós estamos na volta de número 46, um total de 58. Restando 12 voltas, portanto, ao final desta volta teremos 12 voltas para o final do Grande Prêmio da Austrália. Globo e você, tudo a ver. All Day, chegou o seu dia de ser mais feliz. Aí você vai conferir a classificação. Coulthard, Schumacher e Frentzen os três primeiros. Häkkinen é o quarto, Berger é o quinto, Panis é o sexto. Você vai ver que a sétima posição é de Nicola Larini. A oitava é de Rubens Barrichello. O nono é Nakano. O décimo é Trulli, olha só. Larini, Barrichello, Nakano. Décima posição do Trulli. 11º, Pedro Paulo Diniz. A 12ª posição é de Mika Salo. E o Schumacher já não há diferença. Era 0,9, hein? Quero ver agora. Passa Coulthard, passa Schumacher, passa também o Frentzen. 1,32,0 para Coulthard. 1,32,0 para Schumacher. 1,31,4 para Frentzen. Cai de 2,4 para 1,7. Já não há praticamente diferença. É no visual a diferença de Coulthard para Schumacher. E vai ser no visual de Schumacher para Frentzen. E daqui a pouco nós vamos para as 10 voltas finais. Olha o Frentzen como usa toda a pista. Como tenta tocar redondo ao extremo, que é para não perder tempo. Aí são os três grandes pilotos de uma nova geração de pilotos da Fórmula 1. E a briga intensa logo na primeira prova do campeonato. Frentzen, Schumacher e Coulthard que vai lá na frente. Coulthard e Schumacher viraram no mesmo tempo a volta anterior, a volta de número 46. Frentzen foi 6 décimos mais rápido do que os dois. E o Frentzen não consegue chegar ali no Schumacher. Agora cada um usa tudo o que tem. Tira tudo do seu equipamento, anda no limite extremo do carro e do piloto. E era o final que se esperava realmente, pelos treinos, por tudo que foi a Fórmula 1 na preparação do inverno europeu. Era o que se esperava para esse princípio de temporada, Reginaldo. A dúvida era se a Williams estava escondendo o jogo ou não, porque inclusive a Benetton andou mais, a McLaren andou mais em alguns treinos. Na verdade não havia nada disso. O Villeneuve apenas que destoou um pouco aqui, porque conhecia a pista, vem de conhecer muito mais tempo a Williams e andou mais do que os outros. Mas agora você vê aí realmente entre esses três o equilíbrio total. Essa volta, por exemplo, é impressionante, né? 31,7, 31,8, 31,8. 31,7 Coulthard, 31,8 Schumacher, 31,8 Frentzen.
Aí se sustentando na frente o Coulthard. Você vai vendo aí na frente o David Coulthard. Ele que tem apenas uma vitória em 41 grandes prêmios. Logo atrás vem o Schumacher, que tem 22 vitórias em 84 grandes prêmios. E atrás deles, logo atrás deles vem o França, que não tem nenhuma vitória. E disputou 48 corridas, mas estava na Sauber, sem condições de vitória. Pela primeira vez ele senta aí num carro realmente de ponta para disputar as vitórias. Ou pelo menos brigar por elas. Você viu onde é que foi na zebra? Diga o show. E por coincidência, a última vitória da McLaren foi exatamente aqui, em 93, com o Ayrton Senna. Desde então, um jejum total para a equipe. A vitória em 93 na Austrália, mas quando a corrida ainda era disputada em Adelaide. Foi a última corrida de Ayrton Senna na McLaren e a última vitória da McLaren em 93. Olha a balançada que deu ali o Frentzen. Essa foi aquela corrida com muita chuva, que teve apenas 14 voltas, e aí não deu mais para continuar. Os três rasgando a reta e completando 48 voltas. Vamos para as 10 voltas finais. Globo e você, tudo a ver. Guaraná Antártica, o sabor do seu canudinho. Esta é apenas a primeira prova da temporada, que tem a sequência no dia 30 de março, o Grande Prêmio do Brasil em Interlagos. Depois, dia 13 de abril na Argentina, dia 27 de abril em San Marino e vai até o final, 26 de outubro, o Grande Prêmio de Portugal, que será a última prova. 2.384 a vantagem de Coulthard, que é o primeiro, para a França, que é o terceiro. Na última volta eles fizeram 32-0 o Coulthard, 32-0 o Schumacher, 31-5 o Frentzen. Chegou mais o Frentzen ali no Schumacher. Vem brigar, é aquela velha história que eu digo há muitos anos. Chegar é uma coisa, passar é outra. Principalmente nas voltas finais. Muita coisa pode acontecer. E quem pode se dar bem nessa parada é o Coulthard realmente. Se ele conseguir sustentar essa vantagem para o Schumacher e o Frentzen chegar no Schumacher, o Schumacher vai ter que começar a se defender do Frentzen. O Frentzen vai para o ataque em cima do Schumacher e isso pode facilitar a vida do Coulthard. Pode ser um grande diferencial aí para o Coulthard chegar à vitória. Vamos ver se o Frentzen chega ali no Schumacher e qual será o comportamento dos dois. É bom lembrar que quem tem os pneus menos usados aí é o Frentzen. Ele parou depois, quando fez a segunda troca. Os outros fizeram apenas uma troca. Coulthard e Schumacher fizeram apenas uma troca. E o Coulthard tem pneus escolhidos mais macios que o Schumacher, com a tendência de desgaste maior em relação aos pneus que estão no carro de Schumacher. 49 voltas completadas. Esta volta o tempo de cada um. 31-4 o Coulthard. 31-7 o Schumacher. 31-6 o Frentzen. Grande volta do Coulthard. Grande volta do Coulthard, sustentando ali a vantagem à frente. Eles estão na volta de número 50, no total de 58 voltas. Nós estamos aí na madrugada de sábado para domingo, horário de Brasília aqui. Nós já vamos com 3h21 da tarde de domingo, aqui na Austrália. Às 9h30 da manhã você tem um esporte espetacular, um desafio espetacular de natação. O nosso Xuxa, o Fernando Scherer, contra americanos. E você vai ter um compacto com todas essas emoções, as fortes emoções do Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1. Aí o Coulthard, mostrando que deve ser a temporada. 3 carros próximos no final da prova, 3 equipes diferentes. Uma McLaren, uma Ferrari, uma Williams. Lamentaram que o Villeneuve foi atingido naquela lambança do Irvine logo na primeira curva. Era para estar brigando aí também. Aí vai passando o Coulthard, olha só, numa imagem só, rasgando a reta. Coulthard é o primeiro, Schumacher é o segundo. Frentzen vem em terceiro. Coulthard virou 1:32.0. Schumacher virou 1:31.8. E o Frentzen 1:31.8. O Frentzen não conseguiu se aproximar do Schumacher, mas os dois se aproximaram do Coulthard. Tiraram 2 décimos. Na volta anterior, o Coulthard foi 2 décimos mais rápido que os dois. Agora os dois foram 2 décimos mais rápidos do que o Coulthard. Aí você tem que ter o pé pesado, você tem que ter a técnica, você tem que ter a cabeça gelada nesse final de prova para andar no limite extremo. E imagine os carros como devem estar agora, desgastados, os componentes. Você pode ter problema de freio, você pode... uma série de coisas. O carro não tem mais a condição da largada. E o piloto tem que andar no limite extremo dele e do carro.
os pilotos é que são bons e o equilíbrio muito grande aí, principalmente entre os motores, que aí se trata de um Mercedes, uma Ferrari e um Renault. O Renault tira alguma vantagem apenas no final de reta, que o Frentzen virou mais, 288 contra 282 do Schumacher, a Ferrari do Schumacher, e 283 do Mercedes, motor Mercedes do Coulthard. Apenas no final da reta do box aqui que ele virou mais, mas no resto da pista está tudo um rendimento bastante uniforme. Por isso essa briga toda. Olha o Frentzen chegando no Schumacher. No visual deu a pinta que o Frentzen chegou e o Schumacher vai ter que ir pro box. Schumacher tem que ir pro box. Aí deve ter chegado no limite do combustível, meu amigo, porque o ritmo ficou muito mais forte. Pode ter chegado no limite do combustível. Schumacher vai pro box e abandona a briga. Depois de 51 voltas. Tá aí a parada. Tá aí a troca de pneus. Olha só, um pouquinho só de combustível para ir até o final. Faltou gás ali pro Schumacher. Teve que parar para botar um pouco de gasolina. E aí ele vai voltando. Vai voltando o Schumacher na terceira posição. E a briga fica para Coulthard e Frentzen. 2.1 a vantagem de Coulthard em relação a Frentzen. Teve que abandonar a briga pela vitória o Schumacher, porque teve que dar uma parada. Aquela paradinha rápida, bota o combustível e vai embora. Ele se aproveita para trocar também o pneu. Aí vem o Schumacher agora na terceira posição e quem está logo atrás dele é o Mika Häkkinen. Abre caminho ali o Frentzen. Vamos ver agora, na volta anterior, 32,1 do Coulthard contra 31,9 do Frentzen. Ele tirou 2 décimos. Fez a ultrapassagem em cima do Pedro Paulo Diniz ali, o Hans-Harald Frentzen. Essa parada do Schumacher, essa parada aí, tendo que até abandonar a briga, mostra realmente o poderio da Mercedes-Benz, da McLaren e da Mercedes-Benz para esse campeonato. Porque você vê que o chassi da McLaren parece ter sido muito mais equilibrado que o da Ferrari. Aí vem o Frentzen. Ele vai na tentativa agora, vai ter, depois que eles passarem à frente da reta dos boxes na linha de chegada, ele vai ter 6 voltas para tentar alguma coisa para cima ali do Coulthard. Coulthard virou 1,32,8. Frentzen, 1,33,1. Foi a vez do Frentzen andar mais lento agora. Vai se sustentando, vai se segurando o Coulthard. A McLaren que venceu pela última vez Grande Prêmio da Austrália em Adelaide. Com Ayrton Senna na última corrida de Ayrton Senna na McLaren. Está próxima da vitória. E a gente dizia ontem até no comentário, a McLaren que volta a ter cara de vitória. Aí ela com cara de vitória. E é a única equipe, também o Berger da Benetton, mas andando num outro ritmo, um ritmo bem mais fraco, é a única ali dos 4 primeiros colocados, que fez apenas uma parada, tanto para o Coulthard quanto para o Häkkinen. Uma passada geral aqui. Coulthard é o primeiro, Frentzen é o segundo, Schumacher é o terceiro, Mika Häkkinen é o quarto, Berger é o quinto, Panis é o sexto, Larini é o sétimo, Nakano é o oitavo, Barrichello perdeu a 8ª posição para o Nakano, está em nono. O Trulli é o 10º, Pedro Paulo Diniz é o 11º e apenas os 11 estão na prova. Na volta anterior, o Coulthard foi 3 décimos mais rápido que o Frentzen. Será que foi um problema de ultrapassagem? Ou está rendendo mais nesse finalzinho o carro do Coulthard? Vamos ver no final dessa volta, porque os dois tiveram pista limpa nessa volta. E o Rubinho vai parando, hein? No finalzinho da prova ele tinha perdido ali a 8ª posição. E vai abandonar Rubens Barrichello no final da prova. Na volta anterior, o Coulthard, volta de número 53, 1,31,7. Sabe quanto fez o Frentzen? 1,31,7. A mesma coisa. 2,4 aí a vantagem. 2,409. 2 segundos, 409 milésimos. 5 voltas para o final. Schumacher já completa também a volta de número 53. Agora virou 1,31,1. Está andando muito mais rápido, mas ele está 20 segundos atrás. Ele teve que fazer aquela parada rápida. Mika Häkkinen vem na 4ª posição. Berger é o 5º. Por enquanto apenas os 5 completaram a volta de número 53. Daqui a pouco vai passar o Olivier Panis, que vem na 6ª posição e também para completar a volta de número 53. Rubens Barrichello vai abandonando a prova. Ele fez uma belíssima estreia, largou em 11º, chegou a andar na 7ª posição e vai abandonando aí as 5 voltas do final. Pode-se dizer que foi o treino mais longo que a equipe Stewart fez até agora, porque em todos os testes de inverno eles não conseguiram fazer a chamada simulação de grande prêmio.
Eles não andaram nunca tanto tempo. Então era isso realmente esperado. Era apenas uma tentativa de chegar ao final da corrida nessa estreia, que foi muito bem. Imagina a angústia que deve estar agora no box da McLaren, ali o Ron Dennis, todo mundo esperando, aguardando. Uma equipe tão acostumada a vitórias, a títulos mundiais, principalmente nos últimos anos. Primeiro com Lauda, depois com Prost, a fase fantástica, inesquecível e maravilhosa de Ayrton Senna na McLaren. Um jejum de quase 4 anos aí de vitórias, não podemos dizer 4 anos, porque foi a vitória em 93, foi a última da temporada de 93. E agora nós temos a primeira da temporada de 97. Faz mais de 3 anos aí de jejum de vitórias para a McLaren. E ela está agora a 4 voltas dessa vitória, mas ainda tem 4 voltas pela frente. Não desiste o Frentzen. Coulthard virou 31,6, Frentzen virou 32,1, a diferença sobe para 2,9. E ainda tem um melhor rendimento do Coulthard. Melhor volta do Coulthard, 1,31,412. Melhor do Frentzen, 1,30,585. A última dos dois, Coulthard 1,31,6, Frentzen 1,32,1. E você vai outra vez de carona com o Frentzen. Já não tem a mesma saúde ali o carro de Frentzen, Williams, Renault de Frentzen. 2,9 a vantagem de Coulthard. Coulthard já vai se aproximar para completar a volta de número 55. Aí restarão 3 voltas para o final. Lá na frente a imagem do Coulthard. Aí o Frentzen. Ele fica olhando o Coulthard logo ali à frente. Aí tentando se aproximar, acelera, freia o máximo possível dentro da curva. Retoma a velocidade antes. Vai tentando ali buscar uma aproximação e não consegue. E olha, tem a impressão que aquela demora do mecânico ali naquele pneu traseiro direito talvez seja maior que essa diferença, Reginaldo. Complicaram a vida do Frentzen. Sem dúvida ali ele perdeu a grande chance. Opa, rodou! Agora foi erro dele. Rodou Frentzen, eu dizia, é aquilo. É a angústia de você ver o adversário ali na frente. É você frear no último instante, buscar aceleração mais rápido. E aí Hans-Harald Frentzen roda, final de prova para ele. No desespero, tentando se aproximar. Na volta anterior, Coulthard tinha feito um 31,8, o Frentzen um 31,7. E o Frentzen vai abandonando a prova. E com isso, o Schumacher vai assumir a segunda posição. Tá aí o Frentzen. Aí cansado, exigiu dele realmente a tensão toda, a chance de conquistar uma primeira vitória. E tá aí o Coulthard com o caminho aberto para a segunda vitória da sua carreira. Para a vitória da McLaren, eu dizia, a McLaren tem cara de vitória e pode chegar à vitória na primeira prova da temporada. Coulthard é o primeiro, Schumacher vai ser o segundo. Hakkinen em terceiro e mais, hein? A McLaren pode botar primeiro e terceiro. Os seus 2 pilotos no pódio, porque Hakkinen vai assumir a terceira posição. Coulthard é o primeiro, Schumacher é o segundo, Hakkinen é o terceiro, Berger é o quarto, Panis é o quinto, o sexto é Larini, o sétimo é Nakano, o oitavo é Trulli, o nono é Pedro Paulo Diniz. E a confirmação, a previsão do Rubinho, que acabou sobrando para ele também, quando ele dizia que muitos carros vão quebrar. Só 9 estão quebrando por enquanto. Aí o Trulli chegando ao final na sua primeira corrida. E o Coulthard com mais cuidado ali atrás dele. Completa 56 voltas, 2 voltas para o final. Olha só, o Frentzen. Como ele foi? Estranho que foi antes, um pouco antes da freada, hein? Antes da freada, teve um problema, travou o freio. Ele ali retardou o máximo a freada. Você viu quando ele foi buscar a freada, ele retardou o máximo, passou do ponto, no erro ali do Frentzen. Você vê que o freio estava ali funcionando, vermelhou tudo ali. E aí, na freada, ele travou o dianteiro esquerdo. E aí não teve mais jeito, virou de passageiro e acabou na caixa de brita. É a tentativa de chegar de toda forma. Aquela imagem mostrava a realidade da prova. O momento psicológico da prova. Ele ali de dentro, vendo o Coulthard tocando o mais forte possível, andando no limite extremo e não conseguia chegar no Coulthard. Coulthard agora tem 23 segundos de vantagem para Schumacher. Agora ele vai trazer com todo cuidado. Tá aí outra vez o Frentzen, olha só. Aí já perdeu o controle. Aí perdeu o controle. Girou, veio na grama. Fantástico o barulho ali quando ele chega na caixa de brita. Como você viu o barulho ali, aquelas pedras batendo ali no carro na Williams. Realmente fantástico ali a realidade do drama
de Frentzen. Coulthard é o primeiro, Schumacher é o segundo, vai para a última volta o Coulthard. Vai para a última volta Coulthard, você vê aí Schumacher na segunda posição. Schumacher ainda chegando para completar a volta de número 57. Ele deixa ali a entrada dos boxes, vai para a curva que traz para a reta do circuito de Melbourne. A volta final lá na frente já para o Coulthard. Aí completa 57 voltas Schumacher. Logo atrás dele vai passar Mika Häkkinen, que é o terceiro colocado. A McLaren vai fazer primeiro e terceiro. A vitória de Coulthard com Häkkinen em terceiro. E a Ferrari também no pódio com Schumacher. E a Williams fica fora do pódio, que era a grande favorita na primeira prova. O Coulthard tem 25 anos, é inglês. Ganhou apenas uma corrida exatamente no Grande Prêmio de Portugal, quando corria pela Williams em 95. Ele está na McLaren desde o ano passado. E o Larini que volta efetivamente a Fórmula 1 na Sauber, já marcando pontos ali na sexta posição, ele que era piloto de testes da Ferrari. Aí o Coulthard, David Coulthard, com 25 anos de idade, com 41 corridas, é a 42ª corrida de sua carreira. Ele venceu apenas uma. A sua estreia foi em 1994, ele já fez 5 pole position. Aí vem David Coulthard para vencer sua McLaren, para vencer de novo desde o Grande Prêmio da Austrália de 1993. Só uma correçãozinha, Galvão. O Coulthard é britânico, mas é escocês, Ele não é inglês. escocês, tá certo. Aí vem o Coulthard. Ele é o primeiro, Schumacher é o segundo, Häkkinen é o terceiro. Vem para a vitória, vai terminar, vai apontar na reta o Coulthard. Vem para a vitória, Coulthard. Passa David Coulthard e vence o Grande Prêmio da Austrália. David Coulthard, a McLaren Mercedes, vencendo na primeira prova de 97. Aí Schumacher, mostrando que está na briga. Aí vem o Schumacher em segundo, com a Ferrari. Ele passa ali bem próximo à sua equipe e comemora o segundo lugar. A terceira posição de Mika Häkkinen. Berger em quarto, coladinho no Mika Häkkinen. O Berger estava brigando pela terceira posição. Aí a festa de Coulthard. A quinta posição para Olivier Panis. Em sexto, Larini. Em sétimo, por enquanto, o Frentzen, que tinha voltas de vantagem. Ele vai perder isso para o Nakano, mas não perde para o Túlio e para o Pedro Paulo Diniz. Esses foram os que chegaram. David Coulthard, a McLaren Mercedes. A vitória na prova de abertura. O Grande Prêmio da Austrália em Melbourne, em 1997. Faz a sua festa, Coulthard. A festa da McLaren vencendo depois de mais de 3 anos. E colocando 2 pilotos no pódio. Coulthard em primeiro e Mika Häkkinen na terceira posição. O segundo foi Michael Schumacher. Daí vai curtindo a sua volta da vitória, a volta do triunfo de Coulthard. A McLaren está de volta. Está de volta na briga. Junto com Williams, com Ferrari, com Benetton. Nesta temporada que promete muitas emoções. Temos mais 16 corridas pela frente. A próxima será o Grande Prêmio do Brasil em Interlagos, no próximo dia 30. Aí Coulthard ergue o punho esquerdo fechado, agora o direito. Ele não cabe ali dentro do cockpit da McLaren. Aplausos aí do torcedor que votou em todos os dias, todas as dependências do circuito de Melbourne, aqui no Albert Park, no centro da cidade, em Melbourne, na Austrália. Continua fazendo a sua festa, David Coulthard. Daqui a pouquinho nós vamos ter a festa do pódio. Aí ele vai chegando e daqui a pouco nós voltamos com a festa do pódio para você. Globo e você, tudo a ver. Bem, amigos da Rede Globo, voltamos com a imagem, a pista invadida, a festa da McLaren. A McLaren vencendo com David Coulthard, colocando o Mika Häkkinen na terceira colocação. Schumacher voltando ao pódio, ele que sempre frequentou o pódio na segunda posição, mostrando que está aí para brigar, mesmo tendo que andar mais do que a Ferrari para brigar lá na frente. Ele volta à briga. Uma grande corrida, com emoções, com alternativas, como sem dúvida vai ser a temporada de 97. A estreia do Rubens Barrichello, muito boa, chegou a andar em sétimo. Pedro Paulo Diniz levando o carro até o final, que foi importante para a Arrows, e a gente fica esperando e torcendo para o Ricardo Rossetti, que está aqui e acompanhou ao nosso lado, para que ele possa evoluir com a sua lona. Mas está aí a festa do australiano ao final do Grande Prêmio da Austrália. Uma linda corrida, Reginaldo, e aquilo que a gente esperava, torcia e que acabou acontecendo. Sem dúvida, uma grande vitória da McLaren, e é aquilo mesmo, né? A McLaren está de volta. Ela ameaçou já nos testes de inverno e está realmente de volta. Entra na briga pelas corridas, entra na briga com certeza pelo campeonato. Lá também está o Schumacher com a Ferrari. E é claro que a Williams continua sendo a grande Williams. O Frentzen acabou errando ali no final, ou tinha uma roda, um freio travado ali a 3 voltas do final da corrida. Mas é a Williams
e o Villeneuve, que também não teve culpa nenhuma, foi tirado. Ali o abraço de Ron Dennis, o beijo de Ron Dennis em David Coulthard, depois chega ali também o Mika Hakkinen, esse outro piloto. São dois grandes pilotos de uma grande equipe, de um excelente motor e que promete muita disputa esse ano. Aí vamos ao hino para David Coulthard. A emoção de Coulthard, de Schumacher, de Mika Hakkinen e o Ron Dennis ali recebendo os seus pilotos, voltando ao pódio. Nós tivemos também a cena do João Ramírez recebendo os pilotos no parque fechado. Ele, João Ramírez, foi 35 vezes receberam Ayrton Senna como vencedor de uma prova na McLaren. E o Ron Dennis, que também foi ali 35 vezes com Ayrton Senna nas vitórias de Senna na McLaren no alto do pódio. Está de volta a McLaren para trazer mais emoção. A Fórmula 1 em 97, grande vitória, o terceiro lugar, Schumacher em segundo. A presença paritoclaro ali do Príncipe Albert de Mônaco, convidado especial dos organizadores da prova e de Bernie Eccleston para esse grande prêmio da Austrália. Aí o troféu entregue a Schumacher. Você tem a identificação de quem está fazendo a entrega aí do troféu. E aí o Príncipe Albert. Príncipe Albert de Mônaco fazendo a entrega do terceiro lugar para Mika Hakkinen. Coulthard em primeiro, a champanhe ali prateada para o grande vencedor. A champanhe com as garrafas normais ali para Schumacher em segundo e para Mika Hakkinen em terceiro. E vamos à primeira festa no pódio na temporada de 97. O banho, o Ron Dennis, que ele leva ali com extrema felicidade, tranquilo, na boa. Coulthard, segunda vitória de sua carreira. A McLaren está de volta e as emoções, sem dúvida, estão de volta na Fórmula 1 para essa temporada de 97. Grande vitória de David Coulthard, com Schumacher em segundo, com Mika Hakkinen em terceiro. Rubens Barrichello vinha na nona posição. Aí o Coulthard aproveitando cada gota de champanhe, cada instante curtido ali no pódio. A alegria do Schumacher, também do Mika Hakkinen. Recebe a champanhe Ron Dennis e ele fica com seus dois pilotos. A boa estreia de Barrichello na Stewart, que promete. O Pedro Paulo Diniz lutando com as dificuldades de sua equipe nova, mas fez a prova toda. O Damon Hill não chegou nem a largar. E a gente fica na torcida pelo Rossetti a partir do Grande Prêmio do Brasil. Começa legal. Começa bonita a temporada de 97. A vitória da McLaren, Schumacher em segundo. Em terceiro, Mika Hakkinen. Você vai ter um compacto, um super compacto no esporte espetacular com todos esses momentos de emoção. Agora você fica com sessão de gala. Você tem aí a classificação oficial depois das 58 voltas neste Grande Prêmio da Austrália. Na sequência nós vamos ter a classificação dos pilotos. Vamos mostrar aí a classificação dos pilotos, os pontos somados por Coulthard, Schumacher, Hakkinen, Bergen, Panis. Olha só o carro do Prost já marcando pontos na primeira prova. O Prost, tão acostumado ao sucesso na Fórmula 1, o carro do Prost já marcando 2 pontos. Aqueles que não se classificaram: Barrichello, Sala, Magnussen, Alesi, Katayama, Fisichella, Joe Verstappen. Esses que não conseguiram chegar ao final. O França, mesmo parando, ainda foi o oitavo colocado, porque deu 56 das 58 voltas. Aí toda a ficha, o final do Grande Prêmio da Austrália para você. Vamos à classificação nesta prova que abriu, portanto, a temporada da Fórmula 1 em 1997. Aí a classificação: Coulthard 10 pontos, Schumacher com 6 pontos, Mika Hakkinen com 4, Gerhard Berger com 3 pontos, Olivier Panis, da equipe de Alain Prost, a Prost Racing Team, com 2 pontos, e o Larini com 1 ponto. A McLaren larga na frente com 14 pontos, Ferrari com 6, Benetton com 3, o carro de Prost, a equipe de Prost, 2 pontos, e a Sauber com 1 ponto. Novo encontro da Fórmula 1 no dia 30 de março, no Grande Prêmio do Brasil em Interlagos. Você fica agora com sessão de gala. Globo, você, tudo as duas corridas.